Fala galera, começando mais um Monarch Talks. Hoje eu tô com o Cassius e o Abner. Tudo bom, gente? Beleza, cara? Tudo bem, sim, cara. Obrigado por terem vindo aí. Fiquei sabendo que vocês são canceladaços, então aí vocês já foram atraídos pelo imã do cancelamento desse programa, entendeu? E, pô, obrigado por terem vindo aí. Pô, obrigado pelo convite, cara. Vocês são comediantes lá do Nordeste, os dois, não? Maceió. Maceió, os dois, tá. Eu sou baiano, mas moro em Maceió e comecei a fazer comédia lá também. Entendi. Aí conheci ele lá, a gente começou a fazer lá e agora tá... Nordestino e cancelado, nós somos meio que os porteiros da comédia. A gente não vê uma porta que já quer fechar. Entendi. Lá, o cenário de Maceió é meio fechadão, não? Como que é lá? Cara, a cena basicamente lá, quando a gente fazia, eram nós dois. Hã? A gente que movimentava, a gente procurava bar pra fazer show de stand-up, organizava... Houve comediantes antes da gente, mas eles meio que não ficaram muito tempo. Tipo, é de Gama, é de lá. Entendi. Os caras... Mas aí vieram logo pra Rio de Janeiro, São Paulo, e não tinha uma cena estabelecida lá. Entendi. A gente que meteu a cara. A gente passou uns 2, 3 anos produzindo os próprios shows da gente. Isso. Por que será que ninguém contratava a gente, né? Mas a gente produzia os próprios shows pra ter show pra fazer mesmo. Pode crer. Aí vocês iam lá, pegavam, vendiam, panfletavam, fazia tudo. Colava lambe-lambe na parede, sabe o que é lambe-lambe, né? Sei, Aqueles tô ligado. cartazes. A gente chegava mais cedo no bar, arrumava as cadeiras lá do show, vendia ingressos, fazia tudo. E aí Isso. começou a fortalecer uma cena lá, então, a partir de vocês? Chegou mais gente depois que vocês começaram? Como que tá lá Chegou. o cenário? Tem um pessoal que faz lá nos bares lá. Agora a gente meio que se afastou porque viu que tava dando prejuízo, assim, a gente tava cansado porque, cara, a gente já tava fazendo uma comédia de qualidade lá há algum tempo e não via retorno, a gente, vamos parar, velho. A gente começou a fazer um podcast. Aí desse podcast começaram a viralizar os cortes e aí vieram os cancelamentos, entendeu? Ah, entendi. Podcast realmente tem Você mais que ninguém sabe disso. Alguma coisa ali nesse formato que é perigoso, né? Mas que cancelamento que aconteceu então? O que vocês falaram aí que levou vocês a serem cancelados? Teve algumas confusões que a gente se meteu. Acho que a primeira foi com a minha família. Minha tia foi a primeira pessoa que ameaçou me processar. A própria família, aí vocês entraram, assim, com os dois pés na porta, né? Do Foi. cancelamento mesmo. A própria família do cara. Porque foi o seguinte, minha avó, ela faleceu e eu resolvi fazer uma tatuagem em homenagem a ela, no meu pescoço. Não sei se dá pra você ver aqui. Mas era pra aparecer minha avó. Depois que foi pra internet, começaram a dizer que parecia o Beisola, Entendi. o Zacarias, a Gaga de Ilhéus. Então os caras que foram malvados, não foi você, pô. Eu aproveitei e comecei a fazer piada com isso também. Tá certo, quando começa, você tem que aproveitar, né? Aí não chegou muito bem na minha família, não sei porquê. É. Minha tia ameaçou me processar, ficou um climão na família. Eu acho que esse foi o nosso primeiro problema, assim, não foi? Foi. Pra você ver como essa mentalidade de, tipo, não aturar a liberdade de outro falar algo que a gente não gosta, tá até perto, tá inserido nos nossos familiares, né? Sim, minha mãe, eu fiquei muito triste porque minha mãe ficou muito magoada. Falou comigo e tudo, disse, ou você para de fazer piada ou você cobra essa tatuagem. Cobrir eu não ia, porque cobrir uma tatuagem que eu fiz em homenagem a alguém que já faleceu, ia ser como enterrar ela pela segunda vez. Sim. Aí não fazia muito sentido pra mim. Eu continuei fazendo. Eu acho que, tipo, são piadas e eu acho que você tá mantendo a lembrança dela viva dessa forma, de alguma forma. Então, não tem como eu fingir que não existe. Não tem como eu ignorar e fingir que não existe. Então eu tenho que falar sobre. Eu acho que esse é o papel do comediante, falar sobre tudo que acontece com ele e ao redor. E a piada é o motivo besta que a tatuagem ficou feia, com quem tá assistindo tá vendo que ficou horrorosa. Mas aí a família não era pra ficar com raiva dele, era pra ficar com raiva do tatuador. É verdade, né? E então esse foi o primeiro cancelamento que vocês... Essa foi a primeira confusão que a gente se meteu assim por piada. Entendi. Mas e teve outros ou foi só esse que aconteceu? Teve assim, tem cancelamento, foi o último que a gente teve mesmo, foi com os trans, né? As trans, sei lá como é que chama. Como eles quiserem, Artigo, aparentemente. como eles quiserem, né? Cara, e a gente fez, mas era mais um dia fazendo piada. E, cara, a gente tem um momento que a gente pega notícias e começa a fazer piada das notícias. Aí, tipo, tinha uma notícia que uma escritora, Rachel Pollack, parece, foi a primeira mulher a escrever uma personagem trans na DC. Aí a gente começou a tirar onda. Eu fiz umas piadas que era falando assim, tipo, também vou criar uma super-heroína trans.
Piada boba, cara. Tipo assim, Batman não tem um cinto de utilidades, ela vai ter o pinto de utilidades, que ela vai tirar e vai usar. Aí teve um momento que eu falei assim que, como é um homem que se enxerga como uma mulher, o maior arquirrival dela vai ser a realidade. Aí depois eu falei, ele perguntou, aí qual vai ser a criptonita dela? Eu falei, errar o pronome. Toda vez que erra o pronome, ela desmaia. Essa besteira. Isso aí, né? Bobagem. Tem nada ofensivo aí. Pô, cara, aí começou a chover comentário da galera do LGBT no Instagram. E aí mandaram pra uma página que era de entretenimento gay. E aí, velho, começaram a chover, dizer que era atentado contra a vida dessas pessoas. Começaram a chamar em uníssono a gente de criminosos. Aí começaram a chamar de criminosos. Nem botaram que a gente era comediante, falaram que éramos influencers e tal. Eu lembro que teve uma pessoa que fez um story e eu fui ver, né? E ela falava assim, não vá lá no perfil deles da Ibope. Vá no perfil do bar, onde a gente ia fazer show, pedir para cancelar o nosso show. Essa é a... Ou seja, não vai entender o contexto do que está acontecendo. Isso. Não vá lá entender que são comediantes fazendo um podcast de comédia. Vejam só o que eu falei aqui e acreditem no que eu estou falando. Não, é a máquina da lacração, né? Ligaram em você e é esse mesmo o perfil. Primeiro eles começam a falar mal de você, descontextualizar, te chamar de criminoso mesmo que você não tenha feito nada. E aí vão ainda no seu qualquer ganha-pão. E vocês não são tipo caras, sei lá, que tem um contrato com a Disney. Os caras vão no bar, eles vão onde eles tiverem que ir pra destruir a pessoa. Foda-se. O negócio é destruir alguém que ousou ter um discurso, uma narrativa que é distoante do que a gente demanda pra sociedade. Mas como você falou aí, de forma até delicada, a gente não tem nada. Não tem um contrato com a Disney, não tem nada. Então o que é que a gente faz com esse tipo de situação? A gente pega uma coisa pequena, que de certa forma não foi assim um escândalo tão grande, não foi um cancelamento tão grande, e rende conteúdo em cima disso. Depois que eles reclamaram de um corte, a gente foi lá e fez uma live todinha falando sobre eles, fazendo piadas sobre eles. Falei coisas do tipo, eles reclamaram de um corte, que me surpreendeu. Comunidade trans reclamando de um corte. Ou seja, a gente faz mais piada em cima disso. Isso, a gente fez mais piada em cima disso, cara, e eles começaram a se mobilizar. Teve show no Rio de Janeiro, a gente fez o show no Rio de Janeiro. Cancelou, a gente tem que fazer em outro lugar, porque empresário também é muito bunda mole. A gente ia fazer em bar, aí teve que mudar. Salvador, teve que mudar até a cidade. A gente foi para Lauro de Freitas, que é a cidade vizinha. A gente vai fazer show lá. Entendi. Então causou um estrago, né? Esse movimento deles. Eles chegaram até a mobilizar, que ela é uma deputada trans também, Érica Hilton. Pode crer. E ela falou assim, medidas serão tomadas. E, cara, eu tô nem aí, velho. Eles vêm com o assédio para comercial, né? Para derrubar o lugar que você vai fazer show. Ou chama a polícia, né? Chama o Estado pra te prender. Chama o Estado pra fazer. Os caras atacam de todas as frentes possíveis. Seca teu dinheiro, tua renda e ainda caça você politicamente através da máquina estatal. Os caras são perversos e perigosos. E outra coisa, eles se mostram também quem são, porque uma das defesas deles, porque eu sou um homem negro, né? Ele também ele é pardo, né? Mais ou menos. Aí começaram a falar até coisas racistas, entendeu? Um monte de gay racista. Sim. Aí eu chamei de dar o Ku Klux Klan. Dar o Ku Klux Klan atacou. Esses são perigosos, né? É um grupo de ódio tremendo mesmo. Quem matou a rosca. Pois é, né? Eu acho que os gays deveriam ser as pessoas mais felizes. Os caras estão dando o cu ali direto, que dizem que é a melhor coisa. Por que eles estão puto, então? Eu não impeço você de dar o cu, você não me impede de contar minha piada. Tá certo, temos um acordo. Exato. Porra, eu não sei, cara. É que, na verdade, boa parte do cérebro das pessoas foi transformado em máquinas mesmo, assim, tipo, foram controlados até o último minuto com narrativas, ideologias e com esse mainstream apoiando. Você percebe que todo mainstream apoia essa pauta? É Globo apoiando essa porra, é o governo Lula falando todes lá no negócio oficial. Então, há uma convergência do mainstream pra apoiar essa galera que tá caçando pessoas, tá ligado? Que estão fazendo seu trabalho, que é piada na internet, e estão caçando, tentando destruir eles e usando a máquina estatal. E a elite governamental apoia isso. Então, e não é nada contra a comunidade em particular. Não é nada contra trans, não é nada contra gays. É contra quem diz com o que eu posso ou não fazer piada. Por que você é tão especial que eu não posso fazer uma piada com você? Pois é. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, a gente sabe. Então, a gente não é porque... É porque é uma arma política deles. Eles descobriram que as pessoas agora não querem mais ser ofendidas. E elas estão colocando a ofensa pessoal ao mesmo patamar de uma violência pessoal. É exatamente isso.
Exatamente isso. Vocês querem dizer que a piada é violência. Uma prática comum de jornalista é botar piada entre aspas, humorista entre aspas. Trocar piadas por fala. Isso. Ou dizer assim, como por exemplo no caso de... Tava vendo os vídeos do rapaz, de Bruno Lambert. Tabata Amaral falando, mano, mas capacitismo não é piada. Isso não é piada. Eu tava lendo um livro, cara, sobre comédia, e parece que esse nome é comédia. Tinha um cortejo lá dos gregos, numa festa dessas que eles tinham lá, e parece que, salvo engano, tinha um momento que era... O nome comédia vem de Comodói, parece. E Comodói parece que eram os caras que, em algum momento do cortejo, dos festejos lá, eles ficavam gritando, insultando as pessoas, dando risada, bêbados e tal. Então a comédia, na sua característica, já tem essa parada de insulto, de afronta. Ela nasce da ofensa, né? Ela tem essa associação direta, entendeu? E os caras chegam assim, falando do nada assim, Tabata Amaral, ou qualquer colunista, ou qualquer... Mas isso não é piada, isso o cara não tem o menor conhecimento sobre o humor. Sim. Nem do tipo, nem prático de achou, de não, ele não consome, esse pessoal é muito chato pra consumir. A própria Tabata falou naquela entrevista lá, não, que stand-up, o que é isso? Eu não sei. E eles querem dizer o que é, e é porque é, e pronto, assim, tá? E ainda mais com essa questão do... Que eu acho que as duas comunidades intocáveis são os judeus e as trans, né? Se você tocar nesses dois aí, você tá... É verdade, cara. É verdade, mas eu não vou falar muito mais sobre isso, não, por ser verdade, entendeu? A gente pode porque a gente é negro, pô. Ah, não vai nessa, não. Vocês não podem, não. Tipo, a questão é que ninguém tem nada contra esses grupos, entendeu? Não. Mas eles não são intocáveis, pô. Não. Só porque você nasceu judeu não quer dizer que ninguém pode fazer uma crítica a você, ou uma piada com você, ou fazer uma piada com Hitler, entendeu? O Hitler nasceu, infelizmente ele nasceu, viveu, fez muita merda, infelizmente. E agora, o melhor que a gente pode fazer com isso é tratar de uma maneira leve pra dar risada. Não dar risada do que aconteceu, mas dar risada de Hitler como um idiota de alguma forma, não sei. E a piada pode ser muito boa nisso. O movimento woke, ele tem a intenção de transformar o comediante num sádico. Mas eu até falo isso no show, como, ó, eu não sou um sádico, eu sou um cínico. Porque, de fato, cara, o meu estilo de comédia, eu acho mais graça de coisas ácidas, assim, coisas pesadas. Mas quando eu faço uma piada, que uma piada pra mim nada mais é do que um jogo de palavras. Porque o que faz você rir da piada? O final surpreendente. Geralmente é isso. E aí o que é que passa na minha cabeça? É como se eu te pegasse aquilo que traz dor na vida real e transformasse em algo engraçado. Porque, por exemplo, se você pôr um personagem no teatro, o cara põe uma suástica nazista no braço, é um personagem fazendo um nazista. Sim. Se você sai com a suástica no braço, aqui no Brasil é crime. Sim, sim. O stand-up pode não ser caracterizado com um personagem, com toda aquela áurea do teatro. Gráfica, né? Do personagem. Isso. Aquela parada mais lírica. Mas é arte, é exagero. Comédia tem exagero. Sim. Entendeu? E tem momentos onde o comediante se coloca no papel de um personagem pra fazer a piada, pra interpretar a piada. Exatamente. Então eu não tenho... Aí as pessoas querem dizer que você fazendo uma piada, você é um nazista fazendo apologia ao nazismo. Exatamente. Mas você é só o personagem, muitas das vezes, expondo o ridículo. O que é permitido pela lei, né? Então. Mas eles querem transformar a lei, né? Eles querem criar a censura. Sim, como assim, acontece uma tragédia de manhã, à noite o jornal já tá falando sobre aquela tragédia. Sim. Tá usando a tragédia para fazer o conteúdo dele ali. Por que o comediante não pode também fazer isso? Exatamente. Não, o pior ainda, eles usam a tragédia ainda usando da liberdade de imprensa que eles têm e muita, né? Usando isso para tirar a sua liberdade de expressão, associando a tragédia, a culpa da tragédia, com a internet ser livre. Tipo, não, nunca aconteceu tragédia no Brasil. É agora só a primeira vez que acontece. E tipo, quando não existia internet, não tinha tragédia também. São assim, a internet que tá transformando as pessoas em malucos. Então, dá o poder pra gente regulada. Confia que eu, sendo o dono da verdade, não vai ter mais tragédia. Esse é o argumento, é literalmente esse. E então, eles vão ali forçando aos poucos, vão espremendo aos poucos. Por exemplo, se eu faço uma piada com a depressão do Whindersson, aí se disserem que eu não posso fazer essa piada, daqui a um mês vão dizer que eu não posso fazer piada com o fato dele ser corno, por exemplo. E aos poucos vão ali, ó, botando você nas cordas. Fechando a bolha da comédia. Então, até sem querer, a gente milita pela comédia. A gente vai estendendo esse limite para outros comediantes poder falar o que quiser.
Porque a partir do momento que eu não poder fazer a piada que você acha mais pesada, daqui a pouco você não vai poder fazer essa piada leve. Exatamente, você tem razão pra caramba, cara. E tá precisando de comediante assim. Porque hoje em dia, os comediantes, eles pegam a referência e trazem pra censura. Assim, eles demonstram medo. Os comediantes mais famosos do Brasil são os mais medrosos. E que eles sempre peidam quando vem a pressão. E quando eles peidam, eles fazem o contrário do que você estava tentando fazer agora. Eles limitam o tamanho da comédia. Eles diminuem a comédia. Então são traidores da própria classe trabalhadora, tá ligado? Se a gente quisesse usar esses termos. Mas a verdade é essa. Esses sim são influencers, mas a mídia não chama ele de influencer não, entendeu? É. Porque, cara, a comédia, quando ela fica partidarizada assim, o cara vira panfletário. Aí, tipo assim, cara, não sei se é seu amigo ou não, mas eu não tenho problema com citar nomes não, quando eu acho que a opinião é necessária. Porchat. Aí o cara vai... Amigaço, várias festas. Pega crente. Porrada. Não tô achando que tem proibir, não. Pode fazer piada com crente, eu sou cristão. É só pra apontar a hipocrisia. Mas aí quando vai com gordo, mas não, é que aí quer criar uma ideia de que hoje em dia não tem mais graça. Aí você vai olhar o WhatsApp, cara, você recebe um monte de absurdo. As pessoas gostam desse conteúdo. Sim. Até acredito isso ao nosso crescimento, porque as pessoas gostam desse tipo de comédia, entendeu? Mas aí tem gente que eu tem até comentário, pô, eu gosto de vocês, mas eu tenho medo de compartilhar. Você vê, né, como tá a sociedade agora, entendeu? Né? O cara tá com medo de compartilhar uma piada, mano. Piada. E o pior, as pessoas dizem assim, tem comediantes que chegam e pensam, rapaz, vocês são muito corajosos. Meu irmão, eu só tô fazendo uma piada. Corajoso quem tá lutando na Ucrânia. Eu não sou corajoso, não. A maioria dos comediantes que são frouxos. Eu tô fazendo o que todo mundo fez a vida toda, que é contar piada. Eu acho que as duas coisas estão sendo verdade. Tem que ter coragem pra fazer o que vocês estão fazendo. Porque vocês já tiveram a oportunidade de ver o que acontece com pessoas que não rezam a cartilha. Então, aceitar esse possível destino e mesmo assim continuar, exige uma coragem, cara. Não menosprezem também vocês mesmos, tá ligado? Você comparou aí com a Ucrânia. Eu acho que nós somos comediantes de linha de frente. Que a gente bate de frente mesmo com a militância. Tem a galera que apoia a gente mas não quer bater de frente, que é a galera que fica ali mais no meio, e tem a galera que fica lá atrás, que é os que vão se render assim que o outro exército chegar. Exato. Vão ajudar o outro exército, inclusive. É verdade. Mas eu acho que a maré vai virar, cara. Eu acho que em algum momento esse tipo de comédia que a gente tá fazendo vai virar mainstream, e depois vai cair de novo, e depois vai voltar. Porque, embora a mídia faça muito esforço para permanecer esse status quo aí, que é de tipo, sabe... Todo mundo controlando o que deve ser falado. Marca dando lição de moral. Eu fico puto. Marca dando lição de moral, sabe? Sim, eu já sofri pra umas, vender, inclusive. Entendeu? Pra vender, né? Pois aí, todo mundo fingindo que tá dando tudo, que tá correto. E só fingindo. Que é lindo, Quando o iFood foi me demitir o Flow, né? Tirar o patrocínio do Flow. Sim. Porque rolou uma polêmica que me chamaram de racista porque eu perguntei se só ter uma opinião racista era crime no Brasil. Sim. O que não é, só ter uma opinião, entendeu? Não que eu tô defendendo a opinião racista, tá? Entendi. Não faça a mesma coisa que fizeram comigo antes. Mas, tipo... Nisso, eu virei racista por ter perguntado isso pra um advogado no Twitter. É um advogado, tá perguntando algo sobre a lei pra um advogado, entendeu? Sim. E aí eu virei racista, aí os caras foram me demitir. Quando me foram me demitir, abriu uma conferência, 10 pessoas do marketing, ou seja, toda a liderança do marketing. Tinha alguém negro lá? Tem não. Não tinha ninguém. Tinha entregando, né? Entregando. E me chamando de racista. Os caras que ficam promovendo esse negócio de inclusão, que eu acho foda, mas e você vai olhar nas posições de poderes, dentro da hierarquia da empresa deles, tem algum negro na posição de poder? Não tem. Mas quando eles querem me chamar de racista, é rápido, é fácil ganhar esse hype da barca ali, se posicionar, entendeu? Contra o demônio, sacou? É mais ou menos isso. É isso que acontece hoje em dia. O pessoal fala assim, tipo, a gente tava conversando com o Petri, a gente gravou lá com ele, foi bem legal. Ele e Thiago Carvalho. E eles falaram assim que era um pouco mais fácil pra gente, porque a gente é negro, nordestino, então falam uns absurdos e a galera aceita mais do que um comediante branco, né, com o que eles chamam de padrão, né? Sim. Só que no fim das contas, é como a gente falou, pô, a gente é negro, é minoria até enquanto a gente não os contraria. Que a partir do momento que a gente dá uma opinião controversa... Ajudou alguma coisa nesse negócio da trans? Nada, brother. Protegeu você de alguma forma? Eles ficaram lembrando o tempo todo, sabe? Você é negro, você é negro, você é negro, você é negro. Eu falei assim, ó,
Ainda te chama de traidor da Isso. própria raça, né? É isso que eles querem falar pra você. Os trans repetindo o tempo todo, os trans, você é negro. Eu falei, ó, eu não esqueci o que eu sou não, viu, já vocês. Então, eu acho que esse é o problema de vocês aí, brother. Porque, mas no fim das contas é isso, cara, não importa. É só repetir o discurso desse movimento seguir woke a aí. cartilha. Você tem que seguir a cartilha. É. Se não seguir, você pode ser toda a minoria possível, cara. Você pode ser um anão negro com alguma deficiência. Foda-se. É, Você não está imune se você for contra a cartilha. não. E isso é um movimento político de controle do Brasil. Porque o Brasil, de verdade, ele não é nosso. Esse país aqui, a gente acha que tem democracia. Isso é mentira, pô. Esse país tem dono. A gente tem dono, tá ligado? É de verdade. Tem famílias de oligarcas bilionários internacionais que decidem qual é a nossa política monetária, quantos juros vai ter aqui, decide para onde vão ir os contratos. Quando uma empresa é privatizada, adivinha para mão de quem que vai? Entendeu? O jogo já tá O comprado. dono do Brasil é Alexandre de Moraes, né? O Ele é um chefe de capacho, meia-idade. ele é um capacho. O chefe de meia-idade com sobrepeso. Ele tá se achando... Cara, mas no fim das contas, man, tudo acaba sendo uma briga por monopólio de discurso, da verdade, assim, porque e todo mundo que fala uma verdade incômoda ou uma opinião controversa, não precisa nem ser uma verdade, é perseguido. Você vê isso ao longo da história. Eu tava lendo aquele Apologia de Sócrates, né, de Platão, e Sócrates foi sentenciado porque ele questionava, né, as pessoas de uma forma geral. Aí, segundo, em resumo, era aquilo que o oráculo revelou para ele, que ele era o homem mais sábio. Ele disse, não, se eu sou mais sábio, eu vou provar que não. Vou perguntar a outros sábios. E aí, quando os caras vinham cheios de verdade, ele questionava. Aí estavam acusando ele de deturpar, de corromper os jovens. Exato. E tal, e não sei o quê. E é isso, cara. E o humorista meio que joga verdades incômodas, entendeu? Em forma de piada. Não tô querendo me comparar com Sócrates, não, pelo amor de Deus. Não, até porque ele não era tão engraçado que nem eu, né? Assim, o comediante ele não cria os conflitos da sociedade. Exato. Ele vai lá e comenta sobre os conflitos. A sociedade tem os conflitos, a gente vai lá e comenta. Exato. É um mecanismo de processo das informações, né? A comédia é uma forma de você processar algo muito traumático de uma maneira leve. Eles não entendem o verdadeiro poder da comédia. A comédia é muito poderosa, entendeu? Eu acho que no Brasil é porque os próprios comediantes estão desse lado aí. Os próprios comediantes fingem não entender, né? Porque eles entendem. E isso limita eles. E é por isso que o Brasil, na minha opinião, tem um cenário de comédia muito fraco. Fraquíssimo. Porque eles querem um especial no Globoplay. Como que você vai fazer um especial foda, revolucionário de comédia, se você tem um monte de barreiras e limitações impostas ideologicamente que realmente não vão permitir você explorar o universo completo da comédia, tá ligado? E pior que eles acham que... Essa galera da mídia, esse mainstream artístico aí, eles acham que eles são revolucionários porque eles batem em crente. Aí faz piada de um branco macho hétero. Aí o público da... Tipo, porra, meu irmão. Que hoje em dia é o grupo mais fácil de bater, no branco. Porque Então. ninguém vai cancelar você. Nenhuma mídia, ninguém vai fazer uma reportagem te difamando porque você atacou alguém de pele branca, entendeu? Pois é. Se você quiser fazer, faça. Porque, cara, a galera até não acredita, dá risada. Eu sou cristão, faço um monte de piada de humor negro. Eu faço piada até de estupro, eu faço piada. Mas assim, é piada, brother, não é minha opinião. Claro. Entendeu? Sim, uma vez até comentaram num post meu, acho que tipo, estupro não é piada. A Flair respondi, piada não é estupro. Ponto, acabou aí, tá? Tá certo, usou a mesma lógica deles. Exato. E tipo, eu falo coisas que são caras pra mim, velho. Pronto, fé, religião, coisa cara, importante pra mim. Sim. Eu faço piada, pá. Minha família, é uma coisa, eu faço piada de humor negro com minha mãe, com minha esposa, com o que for. Entendeu? Porque pra mim, eu me desconstruo, né? Que é a palavra que ele gosta de usar. Pela comédia, sacou? Você mata o teu ego ali. Exato. Uma coisa que a comédia faz é matar egos. Comédia não tem sagrado. Comédia derruba sagrado. Isso é um problema quando a comédia é comandada por um bando de ego gigantesco, né? Então. É mesmo. Porque o comediante lacrador, ele não acha que ele é um comediante, não. Ele acha que é o porta-voz da sabedoria. Ele tá ali pra educar as pessoas. Meu irmão, se eu quiser ouvir coisa inteligente, eu vou ler Aristóteles, Platão,
Você pode fazer uma comédia inteligente, mas seja engraçada, brother. Só não acho que vai mudar o mundo fazendo comédia, né? Pois é. Meu Deus. Sim, e isso faz toda parte do mecanismo. Primeiro, eles se colocam como moralmente superiores a todo mundo, o que, se a gente for pensar, é uma tática bem nazista de se pensar, né? É. Não, tem um grupo de pessoas que é superior a todo mundo, eles são responsáveis de mudar o mundo e de transformar a visão deles de perfeição, e todo mundo que é inimigo deve ser caçado, punido e até morto. Não é a mesma coisa? Eu sendo negro, jamais vou apoiar a ideia de que uns são superiores aos outros, né? Foda, né? Eu tô fora de Então, foda. e quando a gente entrou na comédia, a gente achou que a comédia era assim, que a comédia era livre Isso. pra você falar o que quiser, pra você... Mas dentro da própria comédia, os próprios comediantes têm essa ditadura, digamos assim, na comédia. É porque eles entraram no jogo, e o jogo não é só de narrativa, é também de dinheiro. Quando você fala a narrativa correta, ou você serve como um soldado dessa militância, começa a aparecer show pra você, Então. especial no Netflix. Exato. Entendeu? E essas coisas, esse dinheiro, a partir do momento que o cara mudar a chave, ele perde tudo isso. E ninguém desses caras tá preparado pra ser um cara que tem que batalhar como todo mundo. Eles já estão dentro da mamadeira da oligarquia, mamando, sacou? E servindo eles e calando a gente em prol deles em troca de dinheiro. Esse é o jogo, tá ligado? Então, como a gente não consegue segurar a língua, a gente acabou arrumando alguns conflitos no meio da comédia com outros comediantes. Acho que até mais ele, que faz mais piadas com comediantes, eu não faço muito. Só que tudo que a gente faz, uma coisa que ele faz, respinga em mim. Uma Tá coisa junto que eu já faço, era, respinga um nele. grupo já era. E eu não vou dar pra trás, né, velho? Tô com ele, tô junto com ele. Até porque eu me chamo Abner Dantas, não Igor 3K. É por isso Um que a gente abraço. perde a oportunidade também. Mais uma porta fechada. Bom, nada a comentar nesse sentido. Mas é foda, mano. Mas o jogo é perverso, mano. Quando você tem toda a sua estrutura na linha ali, poucas pessoas aguentam o tranco, viu? Então, e a gente nem tinha noção de que chegava neles essas coisas. Porque a gente grava ali o podcast e acaba falando um pouco de opinião e fazendo um pouco de piadas também com comediantes que a gente não gosta, que acha sem graça. E aí, nessa viagem agora para São Paulo, a gente descobriu que rolava movimentações nos bastidores para show nosso não rolar. Tem um Ou grupinho de seja, WhatsApp ali, os né? próprios comediantes fazendo o que a militância faz. Fechando Aí- portas, garantindo deles, garantindo o ciclo fechado. Eles acham que eles querem. Se vocês começam a aparecer no mainstream, vocês vão destruir os caras, pô. É, Vocês não mas têm assim- limites, vocês não têm os limites que eles têm. A gente faz piada com eles, e eles podiam responder com piadas, mas, Isso. pô, esperar piada de comediante brasileiro. É foda, eles podem responder com piada, mas aí vai ter que seguir a cartilha pra responder. Fica difícil ganhar de vocês, entendeu? Você acha que eles vão entrar no jogo Ah, e perdido? eles também não são tão bons quanto a gente, não. não são, não. Vale Tudo lembrar. bem, Não, tô mas brincando. eu concordo. E tem uma coisa também, cara, que o medíocre, ele precisa do lobby, ele precisa da amizade, ele precisa... E o Brasil é a terra do... Desde do cara que mora lá pra conseguir um emprego na prefeitura, puxa... Eu sou do interior, né? Então é muito comum de você ver o interior da Bahia. Minha cidade chama Pojuca. É muito comum você ver uma facção puxando o saco de um prefeito e o outro de outro candidato. Aí o vencedor que vai botar um monte de gente na prefeitura, essas pessoas vão trabalhar lá. Desde o cenário micro, que é de uma prefeitura de um interior, até coisas maiores no estado, até na comédia. O medíocre, que ele não tem a capacidade de conseguir as coisas, porque a maioria desses comediantes que boicotam a gente são fracos. Entendeu? Ele não tem uma escrita boa, não tem uma caneta boa. Aí fica puxando o saco, balançando o ovo de um aqui, balançando o ovo de outro ali, entendeu? Porque é assim que cresce. E assim que cresce. E, cara, ainda tem outra coisa que a gente fica odiado, que a gente fala assim, ó, eu sou bom. Entendeu? Isso já cria antipatia. E pior que a gente é, aí o cara não tem como chamar a gente de sem graça, aí tem que chamar de mau caráter, de não sei o quê, disso, aquilo, de Nazista. escroto, de... Negro Daqui a nazista, pouco agora eu pode- sou Kanye West agora. É. Que foi um absurdo que fizeram com o Kanye West também, né? Eu gosto da música dele, irmão. Eu gosto, eu entendo que o cara tava provocando um sistema perverso, né? Eu acho só que ele é maluco, mas tudo bem. Ele faz Maluco. música boa, tô de boa. Maluco. Maluco. Eu acho que ele faz pra provocar também, eu acho que ele faz pra causar. É que, tipo, não tô falando dos judeus, mas realmente existe uma máfia lá que controla os... Eu, pessoalmente, não acho que tem a ver com o judaísmo, tá ligado? Sim. Eu acho que, inclusive, eu conheço pessoas que são judeus, eu tenho judeus na família, tá ligado? E eles não são pessoas, eles não estão ali manipulando, eles são pessoas até que têm não tem uma condição de vida, assim, maravilhosa, tá ligado? E o cara é judeu, aí colocar
só porque tem uma máfia onde tem alguns judeus nessa máfia e colocar como se a máfia fosse dos judeus, eu acho que não faz sentido pra mim, tá ligado? Sim. Pra mim é uma máfia. Tem judeu, tem muitos outros tipos de religiões também nessa máfia. Sim. O problema é a porra da máfia, não os judeus, tá ligado? E os judeus e negros sofreram muito durante a história, né? Sim. Se tivesse Só que eu Uma acho que... competição pra ver quem mais se fudeu. Só que os judeus eles tiveram um país só pra eles. Os judeus são tipo os negros com reforma agrária, né? Não, mas pô, os negros tem vários países, pô. Não é mais assim. Israel e Uganda, você ia escolher qual, irmão? Mas foda, né? Você quer uma casa no Morumbi? Os negros têm vários países na África. Você quer uma casa no Morumbi? Olha, meu irmão, a África é tão ruim que os caras tiveram que criar um país, né, nos quadrinhos que é rico na África. Que foi o Wakanda, é foda. É verdade. Tem que ser ficção. A África do Sul não é tão ruim assim, eles têm... O Elon Musk saiu de lá, pô. Tô zoando. Tá ligado? Nada a ver, Tá vendo? né? Só tem coisa ruim lá. Não, é verdade. Só dar esse disclaimer da galera, porque eu não quero parecer... Porque eu tô defendendo o Kanye West, né? Que eu não quero dizer que eu tô defendendo as ideias dele, mas eu acho que ele tem o direito de falar aquelas ideias. Esse é o ponto, entendeu? Por mais ofensivo que seja ou não. E pra Adidas, a Adidas se fudeu nessa aí, entendeu? Eles estão tendo prejuízos bilionários porque o Yeezy, né, que era o Porque tênis... o Kanye West pode ser um maluco, mas ele é um gênio também, né? Ele fica ali naquele... Não, fuderam ele, mas ele fudeu. Agora os caras estão querendo processar a Adidas, porque eles sabiam que o Kanye West era daquele jeito e fizeram o contrato, e agora eles querem que a Adidas pague as perdas nas ações, porque caiu as ações da Adidas pra caralho também, né? Foi um tiro no pé gigantesco, né? Mas comercialmente falando. eu acho ótimo esse contramovimento, entendeu, cara? Porque, assim, é monopólio de poder demais, assim, e as pessoas... Que foi o que meio que aconteceu um pouco com esse negócio da pele das fake news aí, né? Movimentação popular, as big techs... Você até criticou, não foi? Sim, porque elas sim. estavam apoiando de um lado e virou pra... É porque elas contra querem a elas. censura sob o controle delas, não quer dividir essa mamata com o Estado, entendeu? Exato. Aí, tipo, os caras, velho... E as próprias empresas... Agora, sentindo o impacto que é apoiar essa cultura do cancelamento. Isso é bom demais. E as pessoas não entendem que elas têm um poder, assim, sabe? O Zé Ninguém. Eu, você, outro Zé Ninguém. Mas quando vira uma massa, quando começa, a voz fica mais alta. Sim, existe poder popular, ainda mais com a internet, né? E é por isso que eles querem controlar tanto. Porque, caralho, a gente tem uma arma na sociedade que a gente nunca teve antes na história. E eles querem destruir essa arma nossa. E eles precisam nos censurar pra fazer isso. Porque se a gente começar a se unir nessa porra e começar a desbancar esses deuses da comédia e do jornalismo e desses influenciador bosta igual o Felipe Neto que fica vendendo o povo brasileiro, se a gente desbancar esses caras, a gente acaba com os grilhões do controle que eles têm sobre a narrativa. Porque é assim que eles dominam a gente, eles não deixam a gente pensar. Eles ficam pegando o nosso cérebro e ficam jogando um monte de bobagem e confundindo todo mundo e começando todo mundo brigando com todo mundo para que eles possam nos controlar por detrás das câmeras, entendeu? Esse é o jogo. E a gente vê, cara, sabe, a influência dessas pessoas quando, por exemplo, no nosso show, a gente começa a fazer um monte de piada pesada. Algumas pessoas riem, se segurando. Eu tenho muitos amigos que, assim, minha própria esposa mesmo, no começo ela não gostava desse tipo de comédia. Ela foi entendendo. Ela foi vendo que o meu comportamento era em off, mas ali no palco é outro. Então, assim, claro que tem coisas que realmente eu trago da minha personalidade. Os trejeitos, né? Tipo assim, é Cássio Zogro que eu me apresento, né? Então sou um cara mais tal, assim, sabe? E, tipo, as pessoas, quando começam a consumir essa comédia, vão entendendo. Então, meio que a gente, às vezes, tem que falar sério de comédia para que as pessoas entendam que é comédia e não é crime. Porque eu tenho certeza, cara. Outra coisa que rola com esses artistas bonzinhos demais é que eles subestimam o público. Eles acham que o público só vai entender se ficar contando essa piadinha de... na geladeira, achava que era sorvete, mas era feijão, sabe? Esse tipo de piada medíocre. Sim, infantil, né? E às vezes a gente lança uma piada com um tema pesado, com questão, sei lá, sexualidade, e a piada bem escrita, e a galera tá lá rindo, brother. E a galera tá lá compartilhando. Isso é amedrontador se você quer controlar todo mundo, né? E, cara, os caras estão rindo de tudo que a gente quer controlar. Isso. Será que um dia a gente vence? Vocês acham que a gente tá caminhando... Porque você fala que tem um contra-ataque aí que tá rolando. Então, como o Brasil segue sempre a tendência dos Estados Unidos, eu acredito que uma hora vai chegar aqui. Uma hora
nós vamos ter um especial no Netflix, como o Dave Chappelle tem lá, como o Chris Rock tem lá. Mas precisa de uma galera junto com a gente. Não Exato. tem como fazer só nós dois, né? Pois é que essa narrativa de lacração veio também dos Estados Unidos, entendeu? Eles importaram isso também. Mas Eu não isso sei se eles vão fortalece o impor- que a gente faz também. Sim, sim. Como eu falei, eles reclamaram de um corte e a gente fez 1 hora só sobre eles. Então, você usa as suas armas, eu uso a minha aqui também. Não, sim, com certeza. E o cancelamento pode ter um efeito de divulgação do seu produto, da sua comédia, excelente, porque falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E a verdade é que a maioria das pessoas acho que já percebeu esse jogo da lacração. Acho que a galera tá meio cansada disso. Então, eu vejo isso o que eu também. sinto é que a galera da lacração finge que não vê isso também. Eu acho que a grande massa, o grande povo também já tá de saco cheio. E a grande massa, como controla a mídia, fica ali fingindo que ainda existe esse O movimento. mainstream não percebe, né? Mas estão percebendo com perda de audiência pra caramba, né? A Globo tá perdendo audiência. Esses caras estão... Porque o povo tá ficando cansado. Uma hora o jogo aparece. O povo não é burro, cara. Porque Eu não quanto acredito mais nisso. você proíbe uma coisa, mais legal fica de fazer. Sim. Então, cara, eu não quero do fundo do meu coração que acabe essa vibe de cancelamento totalmente não, porque assim eu sou escroto e o escroto precisa do otário, entendeu? Um não vive sem o outro. Tá então- certo? Alguém tem que te divulgar, né? Eu mano? preciso de... Então, continue aí, velho, enchendo o saco que a gente tá aí. Tá pra- certo. E aguentar. E É. aguentar a porrada, mas se sobreviver, mano, Se sobreviver é foda. vai construir uma base muito sólida, entendeu? Porque a audiência que se manteve com vocês, mesmo passando por várias destruições, queima de reputação, eles estão com vocês, assim, por muito tempo, eu acredito, entendeu? Cria essa fidelidade. Cara, a comédia como a gente... Porque assim, a gente também tá contando o lado bom que cresceu. A gente tá, por exemplo, agora a gente lotou show em 3 lugares em São Paulo. A gente lotou o My Fucking Comedy, que é o de Danilo Gentili. A gente fez no Bexiga Comedy, que já é menor, mas a gente fechou lá. A gente lotou o Acústico Comedy. Cara, pra nossa realidade, a gente tava fazendo comédia em Maceió, tava sem lugar pra fazer e tal. Aí, do nada, a gente estoura. Nosso maior público é aqui em São Paulo, sendo que a gente, cara, faz uma parada numa estética meio bagunçada, porque a gente não tem grana pra montar um estúdio, fazer um negócio bem... É mais raizão mesmo. Raizão de comédia, e vai crescendo, e as pessoas... Tudo orgânico, tipo assim... É claro que se você compara com o Felipe Neto ou com esses humoristas que tem 1 milhão, 2, 5 milhões de... a nossa realidade é muito pequena. Ainda. Mas a gente chegou a 100 mil seguidores, assim, de forma orgânica, fazendo piada que a gente faz. Com frequência acontece de derrubar piada no TikTok, derrubar O próprio Instagram já caiu por piada com Bolsonaro. Foi, pronto. Ué, problema com o Bolsonaro? Os bolsonaristas Os derrubaram. caras hackearam, foi. O bolsonarista é foda, cara. Esses caras são meio parecidos com a Os esquerda. extremistas eles são dos dois iguais, lados. brother. Os É foda. extremistas dos dois lados. Eu critico o Bolsonaro, porque eu acho ele um fraco do caralho, e aí os caras vêm, não, o Monark, ele é putinha do MBL, que tá vendido. Enquanto eles são os putagados, que eles não conseguem pensar num país sem um filho da puta de um velho caquético lá no poder, tá ligado? Não é possível que Deus escolheu o Bolsonaro e só ele pode ser o... Pelo amor de Deus, o cara teve 4 anos e entregou um país do mesmo jeito que ele pegou, com o Lula no poder, tá ligado? E outra coisa, pelo menos os caras da esquerda já tem orgulho de ser fresco, de ser afeminado, esse tipo de coisa, Sim. beleza? Os caras de bolsonarista pagam de baixão, de não sei o quê. E, velho, teve aquele Paulo Vieira, né? Fez umas piadas no dia daquela invasão. Aí os caras me marcando assim, humorista mesmo é você, Cássio, não sei o que faz. Eu falo, não, irmão. Eu não vou ficar contra ele, mesmo ele sendo de esquerda, lacrador, porque ele tá fazendo piada, não. E outra coisa, você que traz pra si a forma de machão, de não sei o quê, tá se incomodando com o humorista, com o Paulo Vieira, que parece a tia Anastácia. Um cara todo o perfil, Fábio Pochá, tem o perfil do cara que foi abusado pelo tio, entendeu? E que foi sacaneado na escola, e os caras pegam pilha desses caras, irmão. Se você curte comédia, se você quer pagar de machão, seja resiliente, né? Palavra da moda. Seja casca grossa, porra. Não, é difícil você ser machão e tá incomodado com o que um comediante falou, né? Só porque ele é de esquerda. Eu acho meio burrice também, né, dos caras, porque assim, tanto o que leva a piada como opinião e se ofende, o que leva a piada como opinião também e apoia.
Tipo, tem o que se ofende e diz, então esse cara tá querendo matar trans, vamos cancelar ele. E tem o outro que fala assim, não, é isso mesmo, tem que matar trans. Os dois são meio idiota da cabeça. A gente só quer sacanear. A gente só quer sacanear. Não, os extremos são um problema realmente no Brasil. Eles dominam a mente das pessoas, né? Quando tava rolando as eleições, a campanha do Bolsonaro ficava pedindo pro Alexandre de Moraes calar a esquerda também, entendeu? Como que eles podem falar que eles são a pró-liberdade se eles usam a máquina de censura a favor deles quando lhes convém, tá ligado? É complicado. E aí todo mundo que olha as hipocrisias do bolsonarismo e aponta não, é um esquerdista infiltrado. Então. Não, mano, vocês não são perfeitos, velho. Vocês tiveram a oportunidade de salvar o Brasil, digamos assim, e perderam. Pô, meu trabalho é ficar passando pano pra vocês e chupando as bolas desse velho aí? Não é possível, mano. Cara, eu acho que o maior culpado, por exemplo, a gente tem um governo petista hoje é Bolsonaro. Acho que ele foi o maior que levantou, assim, Só que tem uma característica, eu tava até conversando com uns amigos, que a diferença, eu acho Bolsonaro e Lula dois merda, entendeu? E não tô falando pra ser isentão, não. De fato, eu acho duas pessoas... E eu acho, tem uma característica de Bolsonaro, eu acho ele uma má pessoa e um mau político. Eu acho que ele é mau caráter, mal intencionado mesmo, maldoso. Só que tem um lado bom de Bolsonaro, cara, é que ele consegue mostrar o pior dele e o pior dos opositores, entendeu? Porque quando ele trouxe Lula pro poder agora, por causa da imbecilidade dele, você vê o autoritarismo da Globo apoiando o PL das fake news. Você vê um monte de jornalista tipo Marco Antônio Villa, Reinaldo de Azevedo. Você vê os vídeos antigos dos caras, você vê agora. Aí você vê que boa parte da mídia é comprada. Você vê que os caras são tão autoritários assim que se mostram, querem impor leis para calar a boca, querem calar os opositores, são violentos. Então, se fosse ter um único ponto positivo de Bolsonaro, que ele consegue mostrar o pior dele e o pior dos opositores dele. Pelo menos isso ele tem de bom. Pode crer. Ficou bem claro mesmo a situação depois do Bolsonaro se eleger, tá ligado? Deu pra ver quais eram as cartas do jogo. E a mídia é totalmente comprada mesmo, é tudo do mesmo dono. A BlackRock e a Vanguard são empresas bilionárias. Eles são donos do Netflix, Sim. Ele é dono da Disney, é dono da CNN, é dono da Fox News. Eles são donos de todas essas grandes empresas. E todas essas grandes empresas têm um budget de publicidade. Então é assim que eles controlam a narrativa. Por isso que a Globo é o capacho deles. Porque a Globo tá falindo. A Globo tá falindo e ela precisa de dinheiro. E quem tem o dinheiro são essas oligarquias internacionais. Então o jogo é literalmente comprado. Não é só uma aparência de comprado. É comprado e eu tô te falando quem comprou. E por que comprou. Eles querem dominar o Brasil como colônia para sempre. Porque aqui é uma colônia. A gente não é um país de verdade. Isso aqui não é um país. Um país pressupõe que ele seja soberano, que quem decide o que vai acontecer aqui seja o povo brasileiro, mas isso não é verdade, pô. Quem decide o que acontece aqui são os gringos. Então, o Bolsonaro foi bom pra, pelo menos eu, acordar pra esse jogo. E tem muita gente que acha que a gente é bolsonarista, porque, querendo ou não, a esquerda defende mais causas militantes, então a gente vai acabar batendo mais nas pautas que a esquerda defende. Mas como comediante e como comédia, a gente não pode abraçar nenhum dos dois lados. Nenhum. Tem que abraçar a comédia, né? Exato. E é isso, né? Na comédia não tem que ser palanque político de ninguém, né? Mas não que você não possa ter um papel ativo na comédia também, porque do outro lado tá tendo. Tá tendo uma militância do mal, né? Uma militância pra censura. Então, meio que precisa do anticorpo aí, né? Senão a comédia nunca vai se restaurar. Sim. Senão o ambiente da comédia sempre vai continuar poluído, comandado por um bando de autoritário medíocre, entendeu? Que só quer mamar na teta da oligarquia e da máfia onde eles já conseguiram se instaurar. E esses caras, eles agarraram com força. É a sobrevivência da vida deles. É a construção de carreira. Esses caras não vão deixar isso tão fácil, entendeu? Eles vão brigar até a morte. Tanto que a comédia na Globo acabou faz tempo, né? Muito tempo a comédia na Globo. Não tinha o Zorro lá, o Zorro Total, ainda não rola lá? Acabou? Não tem mais? Eu não vejo o Globo faz anos. Não, ele fala em qualidade, né? Falando em qualidade. No começo era bom o Zorra Total, não era? Ou sempre foi ruim? Eu não lembro, não assistia muito. Eu nunca gostei do Zorra Total. Não. Sempre foi muito escrachadão. Eu nunca gostei. Cara. Tem algum programa de comédia da TV que vocês acham que era bom na época, ou ainda é, não sei? Cara, a minha maior influência da comédia foi o Pânico, cara. Eu acho que o Pânico era genial, assim. O Pânico foi a última coisa de comédia, assim... O CQC era bom pra caramba também. O CQC era... minhas influências hoje brasileiras, posso dizer que é o Pânico e CQC. Hoje, Hermes e Renato era muito bom também. Hoje em dia, o De Noite resiste.
Eles fazem o que dá pra fazer na TV aberta. Eles estão limitadaços, né? Acho que eles fazem o máximo do que dá pra fazer. Quando o Léo Lins sai de lá, é a maior evidência disso. Isso. Né? Você não pode dizer que não tem um controle editorial dentro do The Noite. Infelizmente, eu espero que o Danilo consiga recuperar a liberdade do seu próprio programa, entendeu? Pra contratar quem ele quiser, chamar quem ele quiser e falar o que ele quiser. Né? A internet ainda permite isso, né? Se um dia Danilo, por exemplo, quiser criar um programa dele, ele tem estrutura, né, o suficiente para isso na internet. Fazer ele um estúdio, claro. Tocava o terror. Mas assim, cara, eu acho que a internet dá essa liberdade, assim. E ela dá a liberdade, inclusive, de dois caras, assim, que mas se o Danilo não quiser fazer, pode deixar que a gente faz. Cara, é meu sonho. Fazer um talk show, não? Fazer um programa estilo Pânico das Antigas, assim. Com repórter na rua? Ressuscitar a comédia, né? Ressuscitar a comédia. Tá precisando ser ressuscitada, viu? Tá precisando. Nós somos os 2 últimos comediantes vivos do Brasil. Não tem ninguém da nova geração aí que vocês conseguem... Tem o Bruno Lambert, que se fudeu pra caralho, né? Tem quem mais aí? Não tem uma nova leva vindo aí? Porque vocês são uma nova leva. A gente brinca assim, mas tem um pessoal que não é o pessoal que tá em evidência. Tem Denis e Jean, que são 2 comediantes aqui do interior. De Araçatuba, bom demais. Que também não seguram a língua, então acabaram queimados na cena. Tem mais quem? Acabou. Temos que formar novas pessoas aí, então. Dos grandes, dos antigos, assim, eu acho que quem apoia a comédia ainda tem Rafinha Bastos, que eu acho que ele é o melhor comediante stand-up brasileiro, assim, se a gente morresse. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Tá fazendo carreira nos Estados Unidos agora. Porra, ele tá indo bem sucedido lá, né? O cara muito bem, muito bom. Ele dominou a comédia em 2 nações diferentes. É um feito, assim. Tem que tirar o chapéu pra ele nesse sentido. E ele tem a postura de, tipo, ele segurou a parada lá, bronca, né, quando teve aquela parada da Vanessa Camargo. Verdade. Segurou a bronca. Eu acho ele que abriu o ambiente pro comédia naquele momento pra caramba. Exato. Eu acho que Danilo é um cara que compra a briga. Eu acho que Léo Lins é um cara que foi importante, assim, porque, principalmente por ele ter escrito muito comediante stand-up, começa, porque ele deixou um livro escrito, assim, sobre como fazer stand-up. Então, ele é uma influência para muita gente, assim, que começa. Para mim foi uma influência, para a Abner acredito que foi também. E... Rapaz, assim, grande... Eu acho que ele foi uma influência pro Whindersson também, né? O Whindersson... Fechamos outra porta. Fechamos outra porta. Não sei como que ele tá nesse sentido. Fechamos a porta do quarto da mulher dele. Caralho. Ai. Então, cara, a gente perde a oportunidade, mas não perde a piada. Mas eles não podem fechar a porta por causa disso. Se um comediante fechar a porta pro outro por causa de uma piada... Esse que a gente citou, acho que não. Mas, assim, a gente vê muito comediante sem expressão, assim, nacional e tal, mas que tem os contatos e fazem isso, assim. Cara, foi uma coisa que nunca ganhou repercussão, como o cancelamento com as trans. Mas eu fiz, na época, uma piada dizendo que tinha o protocolo Bruna Luiz de humor. Que era falar rola e fazer uma careta. Aí eu fazia uma imitação de Bruna, rola e fazer uma careta. Aí pronto, cara. Esse vídeo não ganhou proporções. Tá, teve os 300 mil no TikTok, tal, beleza. Dentro da cena de comédia, começaram a mandar um pra outro. Aí daqui a pouco o nego fechou o lugar em tal... Eu sei que no Rio de Janeiro tem comedy club que lá que a gente não faz, que eu não faço. Como ele é meu amigo, ele se fode e não faz também. Então, tipo assim... A máfia dos comediantes. Cara, tem uma máfia dos comediantes, mano. E é medíocre, velho. Porque, assim, se você tem uma treta com o cara, ou você resolve na conversa, ou você faz piada, ou você sai na mão sem homicídio. Tá tudo certo. Com luva de boxe. Entendeu? Sem homicídio. Então, e a gente ainda tem peito, como até Cassius fala, a gente ainda tem peito pra peitar eles. E quem não tem? Quem é um comediante novo que tá começando... Os caras excluem deles, mesmo. Né? Ou se tornam deles, né? Ou começa a seguir a cartilha. Fala, não, realmente, tem um limite do humor. Aqui você tem que ver, né? A gente não pode ofender as outras pessoas com nossas piadas. Piadas são violentas. Tem piadas que são violentas. Piada Eu já ouvi falar que, por a gente falar que comediantes grandes são ruins, a gente quer acabar com o sonho dos outros. Quem quer acabar com o sonho dos outros? Eu que falo que o comediante grande é ruim, ou você que diz como o comediante pequeno tem que viver o sonho dele, fazer o sonho dele? Não, eles literalmente acabam com... E destroem a comédia, destroem o ambiente. Porque você tava falando, a gente perguntou quem são os novos, cara. Percebe que raramente a gente encontra um novo comediante aparecendo. Fica difícil quando tem todas essas limitações, tá ligado? E ser comediante bom no Brasil não é difícil. É bem fácil, porque tá cheio de comediante ruim. É só você fazer o médio, você já é bom. Só você escrever piada boa.
E tipo assim, cara, mesmo os caras que a gente critica, por exemplo, eu não acho engraçado. Eu vou usar como exemplo que é sucesso. Eu não acho os 4 amigos engraçados, entendeu? Mas eu acredito que para chegar onde eles chegaram, eles ralaram pra caramba. Ninguém fica bem sucedido, porque uma das desculpas que a galera usa quando você critica alguém é dizer que você é ressentido ou invejoso, ou que você tem algum problema. Não, cara, eu sou um cara super feliz. Eu só acho ruim. Ponto. Direito seu, pô. Aí eu tiro, sacaneio, faço uma piada, o pessoal geralmente pergunta, né, quando você tá no stand-up, porque eles são a principal referência, pergunta assim, e aí, o que é que você acha dos 4 amigos? Eu falei que eu acho que falta um 5º amigo pra dizer que tem que escrever piada boa. Mas eu tô sacaneando o tempo todo, eu não tenho nada pessoal contra os caras, se eu faço uma piada deles, ou se eu faço uma piada sobre Bruna Luiz, ou se eu faço... Agora, eu tenho críticas pesadas à cena de comédia stand-up, por essa limitação que a gente falou que é ruim, porque os caras se limitam, e tem outra coisa também, que é a produção de vídeo semanal, toda hora. Vídeo semanal no YouTube, 5 minutos de stand-up. Para você criar um texto de stand-up bom, leva um tempo. Você tem que amadurecer as ideias, escrever e tal. E aqui no Brasil, deu certo para alguns fazer vídeo toda semana e postar. Aí o cara posta... Não é mais stand-up, é outra coisa, né? Então... É um vídeo de humor. É um vlog no palco. É um vlog no palco, é. Aí você vê um monte de Felipe Neto fazendo stand-up, tá ligado? Aí quando você critica, aí você já vira inimigo. Aí você já... Entendeu? E tipo, pô, o brasileiro ele tem parece que ele tem uma resistência a uma opinião controversa, mas ele gosta de ser falso, assim, sabe? Como assim? Qualquer opinião que seja mais contundente, mais... É um vacilo muito grande, mas é tolerado você ficar nos bastidores falando mal dos outros. Ah, entendi. É bom. É mais fácil falar fora das câmeras, né? Porque não vem a repercussão. Ou vem também, não sei. Exato. Comédia está morta, né? Vamos ver se vocês ressuscitam ela aí. É um ego muito grande dos comediantes, né, velho? E se ferem Qual que é o pior fácil. comediante do Brasil famoso? Rapaz, pergunta difícil. Agora você me complicou. Muitos candidatos, tem Yuri Marçal, Vitor Camejo. Mas ele falou grande, pô. Eu nem conheço o Vitor Camejo, pra ser sincero. Você não sabe a bênção que é isso. Eu não tô muito por dentro da cena de comédia do brasileiro, até porque a maioria deles são lacradores e ficavam me chamando de nazista, não é? Não dá vontade de acompanhar. Entendeu? Sim. Cara, tem muita gente que eu acho ruim, assim, cara. Yuri Marçal é um forte, né? Que é um dos piores, assim. Ele é bem militante, esse cara, né? E rouba piada. Tiago Ventura também é bem ruim. Tiago Ventura é bem ruim também. Bruna Luiz é bem ruim também. E o Whindersson Nunes, você acha bom ou acha ruim? Cara, eu não gosto do estilo de comédia que ele faz, mas eu entendo que eu acho que ele é competente nessa no que comédia. Ele faz. Comédia pastelão. Né? Isso, mas eu não gosto. Porque do cotidiano é tudo pauta leve, né? Pauta de vida. Ah, o meu cachorro, não sei o quê. E é um perfil que a gente vê muito. Licença aqui rapidinho, man. Tipo assim, a gente comediante nordestino. O pessoal cria expectativa que a gente vai chegar falando... Colocar o chapéu no tá ligado? E a gente tá fazendo uma parada diferente. Não é a nossa é piada pela piada. A piada é boa, a galera ri. A nossa pegada é essa. Não é piada de nordestino, né? Não são 2 nordestinos contando piada, são 2 comediantes, né? Você não vai deixar a sua identidade ser suprimida por um estereótipo de onde você nasceu. Né? Eu amo ser nordestino, inclusive. Sim, claro. Muito melhor do que aqui, mas... Mas isso não te define. Você não é, tipo... Só porque você é nordestino, você tem que ser de um jeito. Não, você tem infinitas possibilidades de um nordestino ser. Não é? Ser nordestino não determina quem você deve ser ou como você deve se comportar. Exato. Né? Eu acho que do Whindersson, o que eu não gosto é a imagem de bom moço que ele quer passar. Tipo, acho que ele disse que não ia no Flow, algo assim, por algo que vocês falaram. Não, ele falou que eu falei contra o Nordeste quando eu tava conversando com a... Qual é o nome daquela deputada mesmo? Joyce Hasselman. Joyce Hasselman. Quando eu tava falando justamente o oposto. Eu tava falando que o Nordeste não precisava de São Paulo pra crescer. Eu vi. Que a melhor coisa que a gente poderia fazer era deixar o Nordeste cuidar deles próximos, porque a gente mais impede do que ajuda. É isso que eu tava falando. E o cara foi e me cancelou como se eu fosse xenofóbico, tá ligado? Então, porque quer pagar de bom moço, né? Sim. E isso que me incomoda, E não perde uma oportunidade daquela lacradinha pra ganhar aqueles pontos e aí garantir o contrato da Netflix, né? Eu desconfio muito dessas pessoas que botam... Eu acho que lugar de virtude não é na vitrine, brother.
Eu desconfio muito dessas pessoas assim que ficam o tempo todo com a lição de moral, que não sei o quê. Se pondo num patamar de julgador, né? Ah, esse cara, olha só, não acredito no que ele disse. Exato. Aí, por exemplo, você vê o Whindersson dando uma lição de moral, alguma coisa assim, mas mesmo você é corno, porra, cala a boca. Você é corno, irmão. Você não faz o básico, quer mudar o mundo. Eu acho que é isso. Acho que é a postura de querer mudar o mundo, de querer... Então, Aí se incomoda. falta muitos comediantes no Brasil ter esse pensamento. Eu sou só um corno. Porque é aí que a comédia cresce. Destrói o ego, né? Falta o pé no chão, falta Falta o pé no chão. Sim, é verdade. Você não conhece a cena de comédia, então muito provavelmente você não vai conhecer Fábio Lins. É um comediante que dá cursos de comédia. Ele lhe ensina a fazer comédia. Ele não sabe, mas ele ensina você a fazer. Como a maioria dos cursos de ganhar dinheiro hoje em dia. A gente tem uma coisa no stand-up chamada do Open, que é o cara que tá começando, que pede 5 minutinhos ali, não sei o que. A gente foi fazer um Open e ele encontrou a gente na porta do clube. Ele perguntou, vocês vão fazer aí? Eu falei, tu vai também? Eu não reconheci que era ele. Isso aparentemente feriu o ego dele, que dali pra frente Todo mundo tem que conhecer ele. Ai, senti ele com um olhar estranho, aqueles cochichados enquanto ia fazer, e senti uma postura de assim, quando estavam decidindo quem ia primeiro. Sempre quem sobe primeiro no stand-up é mais difícil, né? Porque você tem que... acostumar o primeiro. Plateia a quebrar o gelo. Isso. E aí eu vi eles falando, não, bora por ordem alfabética então, numa malícia, porque meu nome é Abner. Vou ser né? Vou ser o primeiro, lógico. Aí eu subi, dei uma porrada. Era um programa, né? Era. Minhoca Rádio Show. Que Deus o tenha, né? Acabou. Faliu o programa. Por que buraco, será, né, né? Assim, o dele... E o pessoal de lá que gosta da minhoca no buraco. É uma galera que curte. Ele acaba arrumando briga porque ele faz piadas. É porque eu sou desatento mesmo. Tava rolando esse programa 9 horas da manhã. Eu dei uma cochilada no meio do programa. Eu tava como público assistindo. Programa ruim, às 9 horas da manhã. Dei uma cochilada. Quando me chamaram, eu fui lá, dei uma porrada. E dava pra ver no vídeo do programa, depois que eu terminei, eles dando aquela engolida seca assim. Caralho, o moleque foi bom mesmo. Exatamente. Que Hoje... merda. Eu coloquei numa posição foda e ele pegou, fez um omelete, um espaguete. Porque eles não esperam que a gente seja bom. Vindo do Nordeste, acho que a gente vai chegar lá e falar com ele. Eu disse, joga aqui nos meus peitos. Se você acha que eu serei mais um porteiro, você tá enganado, irmão. Vamos quebrar a tradição aqui, brother. Fui lá, subi, dei uma porrada. Hoje o programa não tá mais no ar, tá privado no YouTube. Eles não estão acostumados com gente engraçada lá, não. Entendi. Aí eles falaram, cara, sem deixar isso aqui, pô. Também um programa de 2 horas, os únicos minutos bons foram os que a gente fez. Pô, cara. Não, e eu acredito muito quando vocês falam isso, porque tá realmente triste o cenário da comédia. É um bando de gente medrosa, velho. Comediante medroso, velho. Bunda mole. Tomar no cu, velho. E tem uns que são muito grandes aí, que são os maior... sei lá, não é melhor nem falar. Fora do mainstream tá vindo um pessoal legal, cara. Tem gente aí que... eu acho que sempre teve esse pessoal fora do mainstream. Eu acho que, não posso dizer, não posso afirmar, mas eu acho que sempre teve e sempre foram engolidos pela cena. Sempre quando tentavam entrar na cena, ou desistiam ou se moldavam à cena. Uhum. A gente tá tentando quebrar esse... Isso. Tá tentando não, a gente tá quebrando essa porra, né? Aos poucos, né? Eu acho que é porque... a gente tá numa crescente, mas a gente ainda não é um nome consolidado na cena de comédia, sabe? Mas, tipo, o que a gente tá fazendo pra nossa realidade é muito grande, porque a gente já tem um ódio de boa parte da elite, assim, da comédia, dos caras que controlam. E a gente não tem um aporte financeiro pesado. Não tem um aporte pesado, não tem nenhum. Entendeu? Então, e a gente tá fazendo e tá conquistando o público de forma orgânica, assim. Sem pagar pedágio. Sem pagar pedágio, brother. E, cara, não é demagogia, não. A gente vai crescer assim. Se eu tiver que perder tudo que eu vier a conquistar, eu vou perder. Porque eu não vou perder minha honra, não vou vender minha alma, não. Entendeu? A gente não consegue ser falso. Porque do contrário, cara, eu me formei em engenharia de agrimensura. Não é uma engenharia conhecida, mas de qualquer forma é um curso regular. Mas o que é agrimensura? Trabalha com topografia, elaboração de mapas, é engenharia do espaço. Entendi. Entendeu? O que é que acontece? Por que eu falo? Não é para me gabar e dizer, eu tenho ensino superior, grande coisa. É para dizer o seguinte, era uma carreira regular, mas eu amo a comédia. Eu sou casado, eu tenho uma filha. Então, assim, eu sou irresponsável o suficiente para fazer o que eu amo. Isso nunca vai mudar. Porque se eu fosse do tipo que seria do lado mais... Vendido da força?
eu iria seguir uma carreira regular. Então, por isso que eu não permito que a minha comédia se venda, se adeque. Porque quero ganhar dinheiro, man. Quero ser rico, quero, tá ligado? Tá, sim. Fazer Não. aquela coisa que rico faz. Você quer ser considerado um excelente comediante pela sociedade brasileira. Mas eu quero mais isso do que o dinheiro. Sim. Você tá entendendo? Eu quero que uma coisa venha acompanhada da outra. Essa é a verdadeira missão de um comediante, né? Porque se fosse só pelo dinheiro, ia pro emprego normal. Pois é. Pode crer. Eu ia falar um negócio de nerd. Vocês já assistiram One Piece, não? Não. É um bom anime. Eu não sei se vocês gostam de anime, mas Eu tem, gosto de Ah, alguns. eu amo anime. Olha a minha cara de quem ama anime. tem uns caras que Tô com a sua brincando. cara que é anime que eu conheço. Mas, tipo, no desenho tem o One Piece, que é o último tesouro, entendeu? Sim. E é uma analogia de que, tipo, se você tem que ter algo que é um tesouro que você tá buscando no final da jornada, entendeu? E o tesouro pro comediante é aperfeiçoar a comédia de alguma forma, né? Essa é é o verdadeiro tesouro para você conquistar, né? Só que muitos dos comediantes, eles ficam presos a outros tipos de tesouro, né? Então, Mais materiais, né? Exato. Eu me sentiria traidor comigo mesmo, velho. Se eu Eu sentisse também. a qualquer momento que eu pensar em falar alguma coisa, eu vou falar não, porque pode fechar uma porta ali. Eu ia sentir que eu tava traindo a mim mesmo. Que bom, cara. Que bom que você tem sentimento. Eu espero que vocês guardem ele no coração de vocês pra sempre, porque vai ser foda, mano. E a gente foda. nem faz de propósito, nem faz Não, na... não é pra causar. Não. Não é. É consequência só do que a gente é escroto de natureza mesmo. Não, a piada, ela é obrigatoriamente vai causar numa sociedade sensível que a gente vive, Sim. entendeu? Então, se você quiser fazer o seu trabalho de comediante, você tem que causar. Porque foi proibido causar pela nossa sociedade, entendeu? E o comediante é o cara que é o palhaço do circo da autoridade. que xinga o rei. É, exatamente. E o rei não pode decapitar ele. Não pode. Porque se o rei decapita o bobo da corte, significa que a sociedade virou uma tirania. Essa é a história do bobo da corte. E estão tentando decapitar. Esse é o problema. E as pessoas se perceberem, cara, essas pessoas que ficam cagando regra, elas tornam a vida mais difícil. Porque a vida por si só já é difícil. Porra. Entendeu? Aí eu vejo o cara criando todo dia uma narrativa pra pessoa ser vítima. Aí faz piada de gordo, é gordofobia, não sei o quê. Meu irmão, eu sempre, quando eu fiz umas piadas de gordo, eu falei, olha, velho, comida é um problema quando falta. Por isso que eu acho também que esses discursos, na maioria identitários, essa galera assim que tá aliado mais à esquerda, tá? Mas não tô dizendo que o autoritarismo é só da esquerda, é coisa de playboy mesmo. Os movimentos Pior são que é, todos liderados por brancos ricos. Até o movimento negro é liderado por brancos ricos. Não é meio esquisito isso aí? Os teóricos geralmente são caras europeus, não sei o quê, que estão cagando essa regra e, tipo assim, você não pode questionar. Porque a vida do brasileiro médio já é suficientemente difícil. Você tem um transporte público, em geral, ruim nas cidades, você tem um salário baixo... 100 milhões de pessoas não tem esgoto, mano. 100 milhões de pessoas. Então, brother, aí você cria problema que é a piada do gordo. E outra coisa que eu percebo, cara, se você for no chão de fábrica... É muito comum, você pega um ônibus, você vê os pedreiros que vão no fundo, sacaneando, chamam um outro de corno, de não sei o quê, porque eles têm a vida dura. Aí eles tentam aliviar o tempo todo, fazendo brincadeira. Até em comédia mais boba, por exemplo, Chaves. Chaves é uma comédia boba, né? Mas você tá tendo o declínio do ser humano o tempo todo retratado ali. Você tem o órfão, você tem a mãe solteira, que tem o desafio que é a Dona Florinda criando filho. Você tem a mulher que tá decaindo fisicamente, que é a bruxa do 71 e tá brincando o tempo todo. Você tem um cara que não consegue pagar o aluguel, entendeu? Sim. Você tá vendo o lado humano, o declínio humano o tempo todo, pobreza, tal, dificuldades. É genial. Eu acho Chaves genial, pra ser sincero. Entendeu? A comédia é isso, brother. O ser humano, ele nasce, ele sabe que ele vai morrer. Isso é um problema. E a comédia tá nesse meio tempo aí, ó, falando, sacaneando, tornando a existência um pouco mais leve. Sim, esse é o poder da comédia, né? Mas gordo não gosta que fica mais leve, né? Nossa, piada de... Tipo, quando tipo, uma pessoa que é gorda, ela é gorda por culpa dela, pô. Ela pode ser magra se ela quiser. Ela não tá... Não é o que ela nasceu gorda e ela não está presa a ser gorda pra sempre. Então transformando o gordo como se fosse alguma coisa que ela não escolheu ou alguma coisa que tá fora de controle. Não, para de comer que você emagrece, porra.
não é fácil. Não é fácil, você para de comer, você vai emagrecer. É assim que a vida funciona. Você acabou de criar uma tag boa no Twitter pra você. Eles são gordos porque querem, Monark, tá ligado? Mas não são. Ninguém tá obrigando ele a ser gordo. Ninguém tá obrigando a enfiar as quantidades de lasanha infinita pra dentro da goela. Ninguém tá forçando Olha que eles. problemão, hein? Comer muita lasanha. E se você... não sou magro, eu sou gordo, pô. Olha que estetinha, tá ligado? Percebi. Então, e aí? Eu vou ficar agora colocando pra sociedade os meus problemas. Agora vocês não podem falar que eu sou gordo, porque o meu sentimento... Então, o meu sentimento é a lei agora. É isso que tá virando. O problema é eles se acharem intocáveis. Qualquer tipo de movimento, eles se acham intocáveis. E, cara, por exemplo, assim, que a gente foi cancelado pelos trans, né, também, assim... Cara, você não pode questionar, porque, por exemplo, pra mim, falando, as piadas são piadas, mas falando sério, não é um problema nenhum você tratar uma trans pelo pronome feminino, tá de boa pra mim. O problema é colocar ela no UFC com uma mulher pra ela entrar Aí uma porrada, tá. né? Aí que tá. Porque eu acho que essa teoria de gênero é a terra plana da esquerda, entendeu? Não. É a terra plana que é aceitável. Pode crer. Porque, meu irmão, a biologia se impõe. Se você chegar assim, ó, eu sou um pássaro, botei uma asa de um pássaro, eu sou um pássaro, e vou pular do prédio e vou voar. A gravidade vai falar o quê? Dane-se. Vai. Ou, entendeu? A realidade muitas vezes se impõe. Sim, sempre. Sempre se impõe, muitas vezes não sempre. Não tem como viver. Às vezes. Às vezes se impõe, né? Na cabeça dessa galera não se impõe nunca. Não tem se imposto, né? A realidade realmente parece que a sociedade se dividiu, tem uma parcela que vive numa realidade alternativa mesmo. E essa realidade alternativa que tá impondo pra gente. A gente que tá perdendo emprego por causa da loucura dos caras, tá ligado? Eu acho que ficam procurando problema e até focam na coisa errada. Porque eu não conheço muitos trans. Mas eu acredito que a mulher trans rica, ela consegue usar o banheiro feminino tranquilamente. Porque ela tem um ótimo disfarce. Ela tem dinheiro para investir no disfarce. Com dinheiro tu realmente vira um pássaro, se você quiser. Aí ela tá preocupada com pronomes. Agora, se for ver a mulher trans pobre... Tá preocupado com a cirurgia, né? Que não tá preocupada em fazer a barba bem, pra disfarçar. Comprar um aparelho bom, 3 lâminas, né? É verdade, velho. Tem um ponto. E, tipo, só pra reforçar, ninguém aqui tem nada contra trans, seja feliz, mas, pô, não entra numa disputa com uma mulher biológica, né? Porque você tem que entender. Tem uma diferença aí, mano. Você tem um pombo de Adão, tem uma musculatura ali, tá ligado? Exatamente. Tem uma diferença ali, tipo, eu quero tratar você como mulher e vou tratar, mas, por favor, não entre na porrada com mulheres. Você pegaria uma trans? Olha, se for... Tô zoando. Quem sabe numas bebedeiras, né? Até porque o que a mulher de verdade tem de Adão é a costela, não o pombo. Mas não é nada contra o movimento em si, é só eles acharem que a gente não pode fazer piadas com eles. Tá ficando maluco, e ficar colocando na cabeça de crianças isso, tipo, não, você pode ser o que você quiser. E aí convencendo, não, olha, ela tem esse menino tá um pouco afeminado. Não, é que você é mulher, eu já sei de tudo, você é mulher, vamos fazer cirurgia com você com 7 anos. Mano, como que ele não... É uma criança, a criança não sabe o que ela é, mano. Ela não tem ela nem é nada ainda realmente, nem formou tudo. Tipo, e aí você vai condenar essa pessoa a uma cirurgia irreversível. E você acha que isso... Pô, não, deixa ela crescer. Se ela continuar se sentindo mulher, com 18 anos, mano, dá pra fazer cirurgia também. Exato. Não tem que ficar empurrando nas crianças, tá ligado? Então, uma sanha maluca por poder, né, velho? Eu acho isso nefasto. Tipo, chegou no momento que, por mais que eu seja total a favor da liberdade das mulheres trans se identificarem como elas quiserem, o movimento tá virando um movimento meio perverso, pô. Tá acabando com vida de crianças. A taxa de suicídio da comunidade trans é gigantesca. E não dá pra ignorar essas porras. A realidade tem que se impor, pô. Salvo engano, parece que são 3 ou 4 vezes a pessoa trans tem mais chance de cometer suicídio. Se o Coca... Pega aí os números, eu não sei qual que é realmente, mas eu também já ouvi alguma coisa assim. Tipo, é bem maior. E dá pra entender, pô. Se a pessoa é forçada a trocar de sexo quando é jovem, não tem nem ideia de nada, cresce e fala, puta, caralho, eu tô num algo que não me representa, foi uma decisão da minha mãe, do meu pai, que ficou contaminado por uma ideologia retardada. E agora e tem muita gente que não resiste à pressão, né? E, cara, vira um tabu, né?
Porque você não pode questionar. Por exemplo, quando a gente questiona uma mulher trans lutar boxe com uma mulher biológica, uma mulher original de fábrica, né? Você vira transfóbico, você quer a morte, você quer que essa pessoa não tenha oportunidades, aí você já vira o Hitler, né? Você já vira o Hitler. Não. Porque todo extremista ele tem o desejo de transformar o opositor dele em Hitler. E o apoiador de Jesus. E ninguém, nenhum ser humano, nem é tão mal quanto Hitler, pelo menos até agora. Putin tá tentando ali, tá? Nenhum ser humano é tão bom quanto Jesus, sacou? Então, tipo, a cabeça do extremista é essa. Tu transformar uns em Hitler e outros em Jesus. Porque assim que ele te colocou esse rótulo, ele libera que tudo seja feito contra você. Qualquer maldade feita contra você está validada porque você é o demônio, você é Hitler. Então. Contra Hitler pode tudo. Então eles te colocam nesse patamar justamente para ativar as mecânicas de ataque deles e justificar para a sociedade. Olha, não, nós estamos fazendo isso com essa pessoa, mas tá tudo bem, ele é Hitler, pô. Tá tudo bem o que a gente tá fazendo. Não, tá tudo bem, vocês estão perseguindo seres humanos que só querem viver, estavam contando piadas, estavam dando sua opinião. Então. E isso é maldade, isso é malvado. E é tão malvado quanto esse movimento que quer também transformar as crianças numa idade jovem no sexo que os pais acharem que elas são. Porque a criança não tem condição de achar nada, por enquanto. Ela não tem a realidade da vida formada na cabeça, né? Você falou de se arrepender sobre uma coisa irreversível. Eu até me identifiquei com os trans. Só que no meu caso foi a tatuagem. Não é irreversível essa aí, né? Dá pra tirar se quiser. Arranca o pescoço. Mas assim, sobre mulheres trans no esporte. A gente tem um quadro no programa que é chamado de Will Smith. Que a gente vai lá, conta uma piada ofensiva. E alguém dá um tapa na cara de vocês. Uma lutadora de MMA dá um soco na nossa cara. Caralho, vocês são E hardcore. foi uma porrada. O nariz dele sangrou. Eu fiquei com a boca e o nariz doendo uma semana e pouco. Agora, a gente que é homem tomar um soco de uma mulher, passa uma semana com o nariz doendo. Imagina uma mulher tomar um soco de um homem. Exato. Quebra o nariz da... Quebra. Teve uma moça que quase morreu numa luta de UFC. Ela quase morreu, ela foi pro hospital depois. Porque ela lutou contra um homem que acha que é uma mulher, tá ligado? E aí você vai ver a aparência, você acha que aquelas trans que parecem a Barbie. Não, não era uma aparência feminina, tá ligado? Sacou? Então, o mundo ficou maluco, a realidade se perdeu Bom, a minha teoria, o que eu acho é que esse é um plano de dominação mundial, sim. Parece absurdo, mas é o que eu acho que é, entendeu? Eu acho que é rentável também para as marcas, para as empresas. Mas não é, cara. Esse é o problema. Vocês viram o caso da Bud Light? Não. Eu ouvi falar por alto. A Bud Light é uma cerveja lá dos Estados Unidos e eles resolveram, no Dia da Mulher, colocar uma mulher trans fazendo a propaganda. Quem toma cerveja não é mulher, nem mulher trans. Quem toma cerveja é homem. Então mulher trans não. É bom, sim. Então, as vendas dele despencaram. As ações dele despencaram. Eles tomaram uma decisão para passar uma militância estética de ideologia que vai contra os interesses econômicos deles. A mesma coisa aconteceu com a Fox News. Os caras demitiram o Tucker Carlson. Tucker Carlson era simplesmente o maior âncora da Fox News, responsável pela maior audiência do programa, da emissora. Os caras demitiram ele por política, porque ele estava falando coisas que não eram para ser ditas. E perderam também mais de 1 bilhão em ações da Fox. Então, não é por dinheiro que eles fazem. É por um projeto de dominação mundial, cara. E parece maluco quando eu falo isso. Mas vai ver o Fórum Econômico Mundial. O Klaus Schwab, que foi o fundador dele. Esses caras controlam essas empresas por trás das câmeras. Vai ver o que eles falam. Eles falam... Nós estamos indo para um novo mundo, nós temos que fazer uma grande transformação na sociedade, tem muita gente viva, tem gente que tem que morrer, entendeu? Eles falam isso, então toda essa agenda, ela serve a um propósito que é coordenado e que tem um objetivo controlar o mundo e acabar com as liberdades individuais, que é o que tem acontecido, inclusive. Sim, é engraçado porque esse tipo de pensamento, ele às vezes vai pronto, as pessoas não acreditam por causa das merda que eu falo fazendo piada, mas eu sou cristão, né? Então meio que também... Que surpresa, um cristão transfóbico. Então meio que tem um discurso também, né? Do Apocalipse? Isso. Eu acho complicado, assim, pra você não virar sabe aquele personagem profeta maluco dos filmes, que o cara barbado, o mundo tá acabando, porque a gente não sabe quando vai acontecer. Só que a lição que eu tiro disso é que é o pessimismo, tá ligado? Até a comédia bebe disso, do pessimismo do ser humano. Tipo... O mundo é ruim.
E o ser humano é mau, entendeu? O ser humano é mau. Ao longo da história, a gente vê maldade desde o começo, sabe? Se você acredita na Bíblia, como eu acredito, Caim matou Abel, sacou? E aí você vê episódios assim do nazismo, né? Hitler, você vê Mao Tse Tung, guerras comunismo, civis né? também. 100 milhões de negros que perdeu a vida ali, tá ligado? Foi muita gente que morreu. Aí o cara que era de direita, Pinochet também, o cara... E você vê que, independente da... O cara usa a crença, o cara usa a falta de crença, como no caso de Mao Tse Tung, uma visão mais materialista. E você usa a religião, aí você usa raça, economia, o que for, pra fazer a maldade. Então, tipo... É isso, velho. Mas eu não digo essas coisas num tom derrotista, entendeu? Muito pelo contrário, eu falo essas coisas para que a gente entenda quem é o inimigo. Porque o jogo que está sendo jogado é um jogo entre o bem e o mal, entre a dominação das liberdades ou um governo central que vai decidir cada aspecto da nossa vida. Esse é o jogo que está sendo jogado. Se a gente não entender que o bagulho é muito grande mesmo, que quem financia esses mela-bosta aí, que faz a máfia dos comediantes, são esses caras. Porque o Netflix são desses caras, entendeu? Então, eles que estão condicionando o ambiente que tá fodendo vocês. E eles têm uns planos. Então, eu não tô falando isso pra gente ficar desesperado e achar que o mundo vai acabar. Muito pelo contrário, porque eu acho que a gente consegue vencer. Mas pra vencer, primeiro a gente tem que entender quem é o inimigo. Da onde tá vindo essa força maléfica de controle? Vem desses caras. Mas existe um movimento mundial contra isso, entendeu? Essa guerra na Rússia é muito mais do que a Ucrânia versus a Rússia. É a luta entre uma hegemonia ocidental, que sempre se manteve no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, contra um poder emergente internacional, que são a China, a Rússia, o Brasil, entendeu? Então, dá pra ganhar, existe um contra-ataque vindo aí, mas a gente tem que entender quem são os inimigos, sacou? Então, cara, beleza, você identifica fácil quem é o inimigo. Sabe qual é o problema em parte eu até concordo com você, mas sabe qual é o problema? Porque esse discurso descamba pra polarização. O problema não é identificar... Mas por que descamba pra polarização? Porque o inimigo e o amigo. Eu, de fato, concordo que essas pessoas dessa elite que, que controla o entretenimento, que controla o financeiro, eles estão meio com um discurso em uníssono, tentando o tempo todo impedir a liberdade. Eu concordo com isso aí. Mas o problema é quando fala isso, que eu não sei eu não tenho a resposta, tá? Qual é o tom certo em criticar, em dizer assim, ó, a gente tem que combater esses caras, porque... O problema não é achar nem quem é o inimigo, é quem é um amigo. É numa dessas que surge um Bolsonaro. E ele se fingiu de amigo, né? Você tá entendendo? Sim. Tipo, beleza, é fácil identificar, mas quem é um amigo? No meu pensamento, que eu acho que a reforma pra gente combater esse tipo de coisa, essa crise moral e esse problema... Essa fuga da realidade que a sociedade foi, né? É dentro de casa, brother. É o pai criando a filha, o filho bem, é o marido trocando ideia com a esposa, porque a internet trouxe uma sensação de coletivismo assim maluca, que os caras estão se reunindo para invadir aquela zorra daquele congresso, os outros se reunindo para cancelar comediantes como a gente, tá ligado? Enquanto a mudança que você faz no micro, sabe? Aquele negócio de Jordan Peterson falou de... Arruma seu quarto. É meio isso, velho. Sim, eu concordo, mas eu também... Tipo, eu concordo que é isso que eu faço. Eu tento arrumar o meu quarto metafórico. Mas eu acho que existe uma briga nessa batalha de narrativas, entendeu? Sim. E pra gente vencer, a gente tem que expor a narrativa deles e mostrar pras pessoas... da onde vem o financiamento dessa narrativa, é importante para acordar, entendeu? Porque não adianta nada se esse pai e essa mãe conversando com seus filhos e com a sua família lá, não tiver armas para convencer eles do jogo e do que tá acontecendo. E aí eu acho que entra no nosso papel como figura pública, entendeu? A gente tem que trazer essas narrativas para fazer uma conscientização mesmo do público, para ele entender por que o UOL e a Globo e a Época, todos têm a mesma união de narrativa, entendeu? Entender por que vocês não ganham o especial no Netflix e bares começam a punir você. Entender o mecanismo que tá lutando contra a gente. E é por isso que eu aponto. E essa polarização é uma polarização, mas essa é uma polarização boa. Porque é uma polarização de 99,999% da população contra o 0,001% que são as pessoas no controle de verdade, entendeu? Se uma polarização tem que existir, é essa, é nós contra eles mesmo.
Porque eles estão contra nós. Entendeu? Eles não veem. Você acha que essa elite, os donos do mundo, eles veem você e eu como iguais a eles? Não, pra eles a gente é apenas gado, que eles podem vacinar o quanto quiser, com vacina que eles quiserem, pode impedir você de sair de casa se eles quiserem, pode obrigar você a usar uma máscara se eles quiserem, obrigar você a tomar um remédio. Eles não tratam nós como seres humanos. Eles tratam nós como peças no jogo maléfico deles. Então, temos que apontar sim, temos que fazer essa polarização sim. É nós contra eles sim, eles são os nossos inimigos sim. E a gente não tem que vencer deles matando eles ou se rebaixando ao nível deles. A gente tem que vencer eles com a liberdade, explicando, convencendo as pessoas, porque se a gente mudar a mente das pessoas, a gente tira a arma deles, porque é assim que eles controlam a nossa mente. Eu não concordo muito com o discurso de polarização, de apoiar uma polarização. Não vou nem usar exemplo de política, porque eu não entendo muito de política. Meu negócio é comédia. Vou usar o exemplo de comédia. Como eu citei anteriormente, sobre a galera que se ofende com a piada e toma aquilo como opinião, tanto a que apoia a piada e toma aquilo como opinião também. Teoricamente o comediante ele pode falar o que quiser porque ele é o comediante, é a profissão dele, ele trabalhou... Todo mundo pode falar o que quiser, não só o comediante. Então, é aí que eu não... Depende, porque assim, você não vai fazer uma piada com a trans no ônibus. Você está no ônibus, passa uma trans, você faz uma piadinha com ela. Você não tem essa liberdade. Porque é indivíduo e indivíduo ali. Você acha que a pessoa deveria ser presa, então, se ela fez uma piadinha com a trans? Não, aí também vem a questão de proporções, né? Do que você fez para o que você acha que deveria acontecer com a pessoa que faz piadinha de uma trans no ônibus? Eu não sei o que deveria acontecer com ela. É que se você está colocando que você sabe que essa pessoa deveria ser punida pelo Estado de alguma forma, você tem que, pelo menos, ter alguma visão de como seria isso, porque... Dizer, não, tem que ser punido e não dizer como é perigoso. Vai deixar os caras decidir? Eu não acho necessariamente que precise ser punido, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o discurso para não acharem que podem fazer isso. Porque eu não acredito que uma pessoa pode falar o que quiser da outra sem consequências. A trans pode ir lá e dar um soco na cara dele. Tudo bem, aí eu acho que é legítimo. Aí a trans vai ser punida pelo Estado, porque ela agrediu. Eu não acho que deveria ser crime, tá ligado? Eu acho que o Estado não deveria entrar no meio de alguém falou alguma coisa que ofendeu a outra. Isso, por mais que seja nocivo e ruim, eu não acho que o Estado tem que se meter. Se a pessoa fez uma piadinha de mau gosto com a trans e causou um desconforto naquele momento, cabe a nós, como sociedade, as outras pessoas que estão no ônibus e ouviram, cara, cala sua boca, olha o que você tá fazendo aí. Usar nossa liberdade contra um discurso ofensivo ou de ódio, entendeu? Se ele tem um discurso ofensivo de ódio, é a nossa responsabilidade de refutar aquele discurso e apoiar a pessoa que sofreu o ódio naquele momento. Não o Estado por isso entendeu? que eu acho que o discurso de polarização não é tão legal. Porque tem que ter um equilíbrio, tem que ter um bom senso. Mas é que a polarização, eu não estou dividindo metade das pessoas contra metade das pessoas, ou não colocando um cidadão contra o outro. Eu estou fazendo uma polarização de entender que existe um grupo que está tentando fuder a maioria. Falando de polarização como contra-ataque. É uma polarização no sentido de entender que quem está do nosso lado são as pessoas comuns. E quem está contra nós são os oligarcas que controlam o jogo há centenas de anos. Eles, é uma polarização porque toda vez que você identifica quem é o culpado por algo ruim, você está polarizando, você está colocando ele como culpado de algo. E, no caso, eles realmente são culpados, entendeu? Na minha visão. Cara, eu acho que o Estado tem que intervir até certo ponto. Por exemplo, calúnia e difamação. Se alguém imputa um crime em mim, eu que não fiz nada, se eu der essa liberdade de discurso plena, que não traga consequência nenhuma, por exemplo, já teve caso de pessoa que foi morta, espancada porque disseram que ela... Então, assim, eu acho que tem que ter esse limite. É que já tem. Então, aí que tá. Então, algum limite o Estado tem que impor. Que não é nem o Estado tem que impor, a sociedade impõe e o Estado reconhece. Sim, mas é quando você imputa o crime a uma pessoa, isso não é uma opinião, entendeu? É diferente de opinião. Tipo, uma coisa é falar, eu acho que esse cara poderia cometer esse crime. Ele tem o direito de falar isso. Vai falar, eu acho que esse cara... Eu sei que esse cara cometeu este crime.
Isso é uma imputação de que não é uma opinião, entendeu? Então não é cerceamento de liberdade de expressão nesse sentido. Isso já acontece lá nos Estados Unidos, lá tem lei de difamação e de calúnia também, entendeu? O que eu advogo não é em prol de uma liberdade de imputar crime aos outros ou de ameaçar alguém de morte, entendeu? Esses são limites que já foram estabelecidos no conceito de liberdade que eu defendo, que é o dos Estados Unidos. Então, quando eu falo que tem que ser livre, você tem que ser livre pra dar opinião. Você fala assim, pô, que nem a piada do Cossielo lá, falou que o cara... tem cara que daria um arrastão pica. É uma piada. É uma piada, ele tem o direito de falar aquilo, entendeu? Ele não tá imputando crime ao Mbappé naquele momento, entendeu? Sim. Por exemplo, se é uma pessoa... Porque às vezes pode se tornar algo meio dúbio. Uma mulher. Eu digo assim, fulana... Alguém twitta assim, fulana é uma puta. Pode estar falando puta no sentido literal dela ser garota de programa ou tá falando de comportamento. Sim. Eu acho que essa mulher tem o direito de se defender usando a lei. Porque é algo que... E aí? Vai ficar meio na dúvida. Como é que a gente vai saber? Agora, por exemplo... Como é que a gente vai saber se ela é profissional ou não? Como é que a gente vai saber? Pelo tamanho da saia. Eu quero... Se for, preciso do número dela, mas... Então, eu não vejo dessa forma. Eu não acho que você chamou alguém de... Eu acho que injúria não deveria ser protegido. Você não tem direito de não ser injuriado, entendeu? Sim. Se o Dino, se a gente chamar o Dino de gordo, então ele tem que ter o direito do Estado, porque se vale pra alguém, vale pra todo mundo, entendeu? De gordo você me pegou. Esses são um argumento bom aí. Esse é o problema, que a gente não pode ter na lei coisas que são altamente subjetivas. Por exemplo, esse discurso de ódio, desinformação, é subjetivo, porque o que é um discurso de ódio? O que é uma desinformação? E nisso, esse é o pulo do gato. Ele coloca algo que é altamente interpretativo justamente para ele ter o poder de interpretar como ele quiser. O que eu tava falando aqui era mais para pregar o bom senso de... Beleza, você pode falar o que você quiser, mas... Toma cuidado, pelo menos, aí, porque todo mundo ser ser humano na sociedade. Ninguém... Tipo, eu, por mais que sou mega a favor da liberdade de expressão, eu não falo alguma coisa que vai te ofender de propósito só porque eu quero, só porque eu tenho essa liberdade, entendeu? Uhum. Então não é só porque a gente tem a liberdade que a gente deve usar essa liberdade. Mas a gente tem que ter, entendeu? Por mais que algumas pessoas vão usar essa liberdade para serem inconvenientes ou fazerem mal à emoção de alguém, e é horrível, ele tem que ter essa liberdade, porque se ele perder essa liberdade, todo mundo perde a liberdade de falar. É todo mundo, ou você tem a liberdade de falar, ou você não tem. No caso da imputação de crime, é fácil, ó. Ele te acusou de um crime? Sim ou não? Porque não dá para te acusar de meio crime. Ou é crime, ou não é crime. Entendeu? Então, esse é um conceito que não é subjetivo. Então, ótimo, você não pode realmente acusar alguém de um crime falsamente, sabendo que ele não cometeu. Entendeu? Ok, isso é fácil de você entender o que é. Agora, discurso de ódio, o que é discurso de ódio? Qualquer coisa. A piada que vocês fizeram de trans pode ser considerado discurso de ódio. O que a gente falou aqui pode ser considerado discurso de ódio. De ódio pra quem? Porque se eu odeio o Dino é um discurso de ódio, sacou? Então... Esse é o problema, é por isso que a gente não deve criar leis que limitam a expressão de jeito nenhuma. Essa lei de injúria que existe no Brasil já é um grande erro da nossa Constituição. Não deveria ser crime civil você injuriar alguém, mano. Quantas vezes vocês já não xingaram alguém de alguma coisa? Vocês são criminosos por causa disso? Perante a lei brasileira, sim, sacou? E esse é um problema, na minha opinião. Agora, tem uma diferença, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu usei. O ator com a suástica no braço e o cara que sai com a suástica no braço na rua. Quando eu xingo boa parte da plateia, todo show, mas ali eu criei um contexto, certo? A gente criou um contexto, um espetáculo de comédia, as pessoas entendem que vai ter ofensa. É diferente de eu chegar na rua e simplesmente ofender. Tô nem entrando no mérito da lei, tô entrando na questão do bom senso. Claro. E esse é até o motivo... Quem é nazista com certeza não tem bom senso. Exato. Mas a liberdade de expressão ajuda nisso, de eu saber quem é o nazista. Exato. Que é nele que eu vou bater. É ele que vai ser meu alvo. Lá nos Estados Unidos, os nazistas, eles têm o direito de pegar a suástica e sair fazer, inclusive, manifestações onde a própria polícia defende eles. Sim. Isso já acontece no mundo. E os Estados Unidos não virou nazista, sacou? Sim. Então, essa é a visão de liberdade que eu tenho. Eu sei que a maioria dos brasileiros não consegue enxergar o ponto positivo disso, porque eles acham que vai ser ruim porque vai dar liberdade para eles, mas não enxerga que se esses merdas dos nazistas têm liberdade de falar o que eles quiserem, imagina nós, que somos pessoas
decentes, entendeu? É porque também são realidades diferentes, né? Eu acredito que o Brasil tem mais massa de manobra que os Estados Unidos. Eu acho que a educação lá é melhor e aqui eu acredito que Eu aqui acho que tem mais gente influenciável do que lá. O tanto de americano tinha com iPhone acreditando em todas as pautas, eu acho o americano burro pra cacete, mano. Você nunca viu aqueles vídeos que eles vão na praça e começam a perguntar pro americano: esse país fica em qual continente? E os caras não sabem quais são os continentes do mundo, tá É verdade, ligado? tenho que concordar. Americano é burro pra Mas, caralho. Monark, tem que um outro concordar. lado, velho. Tem outro lado que é o seguinte. Se um movimento como o nazismo toma o poder, acabou a liberdade de expressão, irmão. Acabou. Inclusive, a primeira coisa que os nazistas fizeram quando eles tomaram o poder foi acabar com a liberdade de expressão. Como é que eu vou permitir que esse movimento ele tenha a liberdade de se expressar se ele é a personificação da falta de liberdade? O problema todo é esse que eu encaro aí. Porque, por exemplo, se tiver nazismo, irmão, aí você pensa, não vai ter mais nazismo, aconteceu só uma vez. Aí que entra a questão do cristianismo e da visão pessimista que eu tenho da humanidade, brother. Pra mim é possível ter um movimento tão ruim. Talvez essa galera que a gente tanto critica agora seja o neonazista, né? É isso, mas é isso Entendeu? que... Cara, o nazismo já voltou. Já tem uma ideologia que se acha superior a todo mundo e que tem uma massa de limitantes que fica destruindo a vida e perseguindo os oponentes políticos, tentando tirar a liberdade de expressão das pessoas. O nazismo moderno não vai surgir com o nome nazismo. Então não adianta nada. O problema não é o nome nazismo, o problema são as táticas autoritárias e terroristas que eles usam para implementar o poder. Essa galera aí da cultura woke, eles estão implementando o que Goebbels escreveu, que era o marqueteiro do Hitler, entendeu? Então não é só porque o nome deles não é nazista, é cultura woke, é identitária ou qualquer outra coisa, que eles não são também aquéns a esse movimento. E aí o que adiantou o Brasil proibir o nazismo? Proibimos tanto, e aí, no final, a ideologia cultural vigente é uma ideologia que tem as mesmas táticas dos nazistas. O que adiantou a gente proibir? Sabe o que eu fico pensando assim? Como é a pronúncia mesmo? Goebbels. É, Goebbels, eu não sei falar direito. Não. Ele era o marqueteiro de Hitler, né? Isso. Eu fico me perguntando quem era o barbeiro, que aquele bigode escroto demais. Aquele bigode escroto. Mas cara, tipo... eu, sinceramente, eu vejo o nazismo mais próximo, é um movimento mais próximo com uma personificação do mal, assim, sacou? Mais próximo que eu vejo. Ele não é o único mal do mundo, tá Não, ligado? não é Tem o tantos único. outros maus, tão mal quanto. Por que o Mao Tse Tung mata 100 milhões de pessoas e ele é menos mal? Ele matou muito mais, pô. É menos mal? Por que é menos mal? Porque ele era gordo, ele era minoria. Aí a galera aceita com mais facilidade. Pra mim, todos esses movimentos autoritários, desde o fascismo, nazismo e qualquer autoritarismo, é o mal personificado. Então, não é algo exclusivo. O Hitler não era a única pessoa má do mundo, tá ligado? Talvez tenha sido a mais bem sucedida, né? Se olhar pelo número de mortes, não, né? Depende, né? O nazista acha que Hitler é um case de sucesso, irmão. Entendi. Não é o meu caso. É bom deixar claro, depois Deixar de... claro, né? Deixar claro. Não, mas é isso, né? A minha visão da liberdade é bem... Deixa os caras falar. Eu quero, como você mesmo, quero saber quem é o nazista. Ótimo, tem um cara que eu vou dar um socão, eu nunca vou me fazer nada com ele na vida, entendeu? Eu acho que você tem uma visão bem otimista da humanidade, que ela vai olhar pro nazismo e vai dizer, pô, é uma coisa ruim. Eu não acredito que tem Lá nos tanta... Estados Unidos é liberdade. Tipo, se o que vocês estão falando é verdade, se você deixar o nazismo ser discutido por eles mesmos, isso vai acabar, eventualmente, eles tomando o poder. Se isso realmente fosse verdade, então eles já teriam tomado o poder nos Estados Unidos. Mas a verdade é que é um movimento inexpressivo. Não tem ninguém eleito do partido nazista. Então, como pode eles terem a liberdade de falar lá e de fazer as passeatas e, ao mesmo tempo, o movimento está tão fraco quanto sempre? Como que pode ser as duas realidades ao mesmo tempo? Como essa ideia... E aquilo que eu falei antes da gente começar... As pessoas que falam isso acabam dando um patamar para a ideia do nazismo como se fosse uma ideologia super contagiante que, se fosse exposta à sociedade, com certeza ela dominaria a mente das pessoas. Não! Eu acho que o nazismo é tão idiota, é tão burro e é tão fácil de ser refutado que eu acredito que a gente pode ter a liberdade dele ser discutido e das pessoas até se identificarem com essa merda e eles não vão crescer porque eles são fracos, são bostas e a gente já aprendeu que essa merda não funciona. E a sociedade pode, inclusive, usar isso para reforçar os argumentos contra.
E tem outro ponto que também poderia acontecer, né? Nessas suposições. O movimento nazista pode até ter sido superado, sacou? Pode até ter sido superado, não sei. Mas vamos supor que ele fosse liberado aqui no Brasil. As pessoas se manifestassem. Vamos supor que tivessem só 10 mil nazistas. Só 10 mil. No país, 200 milhões, 10 mil. Eu acho que esse movimento fosse liberado, ele ia dar mais força para o movimento woke, por exemplo, ser mais autoritário possível. Porque ele ia ganhar o que ele tanto almeja, que é a capa de virtude. Entendeu? Se um movimento extremista como o nazista ganha liberdade, eu tenho certeza... A certeza não, né? Mas eu aposto que a lacração autoritária ia ganhar força. Porque tava, tá vendo? Nós vamos defender deles. Então, acho que eu não vejo benefício algum em você ter liberdade a tal ponto porque eu acho que teria, talvez, esse efeito colateral. Eu não sei, porque a gente tem essa experiência acontecendo lá, já nos Estados Unidos. A cultura woke surgiu de lá, e lá tem os nazistas, entendeu? E aqui é proibido o nazismo e a cultura woke é muito forte. É tão forte quanto lá nos Estados Unidos. Então, eu não acho que seria um fator. Então... E outra, a questão é garantir a liberdade de expressão. Veja o que aconteceu comigo. Eu fui perseguido pelo MP federal, pelo MP de São Paulo, por uma secretaria do Rio e por um outro órgão lá que eu não lembro, acho que é um negócio civil. Eles tentaram usar a tipificação de crime do nazismo aqui no Brasil para me calar. Entendeu? É porque o exemplo é muito ruim. Nazismo é um exemplo muito ruim. Porque, beleza, pode não ter nenhuma desvantagem. Mas qual seria a vantagem? A vantagem é garantir que todo mundo tem o direito de se expressar livremente. Essa é a vantagem. A vantagem é não dar para o Estado um mecanismo de censura que ele vai e já usou contra cidadãos de bens que estavam dando a sua opinião. Entendeu? Só aconteceu uma perseguição do Estado agora contra mim no Brasil porque a gente tem essa lei. Lá nos Estados Unidos eu não teria sido perseguido. O Estado não teria feito nada comigo. Não teria aberto uma investigação, porque o que eu falei aqui lá é lei, sacou? Então, é esse ponto que é o ponto positivo. Você protege a liberdade de expressão a um ponto extremo, a um ponto que o Estado não consegue calar os seus opositores políticos. E isso dá uma vida para a democracia. Quando o Estado não consegue calar as narrativas da população, ele perde o poder de controlar a população. Mas se a gente ficar com medo de deixar as pessoas falarem, a gente vai dar na mão do Estado o poder de nos calar. E tá no calando. Cara, eu fui censurado pelo Estado, perdi minha empresa, tudo isso aconteceu. Isso aconteceu porque nós não temos liberdade de expressão no Brasil. Por isso que eu faço essa defesa. Por isso que eu defendo até mesmo os imbecis, satânicos, de bosta dos nazistas poder expressar essas opiniões, desde que eles não ameacem ninguém. Igual é nos Estados Unidos. Eu não estou propondo nada fora do mundo real. Eu estou propondo algo que é realidade no maior país do mundo, em termos econômicos, digamos assim. Não é uma ideia radical, é uma ideia que é verdade, acontece já, tá ligado? E eu acho que poderia acontecer no Brasil. Isso garantiria que o Flávio Dino não ia ficar passando essas leis da censura. Se bem que a nossa Constituição já foi ignorada. Então, mesmo que se tivesse liberdade de expressão bem clara na Constituição, não vale de nada, porque o Xandão está acima dela, né? Cara. Você falando me lembrou de um caso assim. No caso do nazismo, pode ser que amanhã até mude de opinião, mas eu ainda acho que não dá pra dar essa liberdade pro nazista, não. Mas o que você falou me lembrou aquele lance de Dave Chappelle. Mas é já pra comédia, né? Não é pra opinião séria. Ele falou o seguinte, que tem comediantes que fazem piadas racistas, que ele sabe, inclusive, que são racistas. Mas ele defende que aquele cara fale. Que aquele cara tenha a liberdade de falar. Porque se aquele cara tem a liberdade de falar o que ele quer, ele vai ter a liberdade de falar também o que quer. Exatamente. É uma premissa parecida. Então, assim, trazendo pra comédia, cara, e eu queria muito que a galera que segue a gente, ou até pessoas de forma geral, que entendam. Você não tem obrigado a gostar de tudo. Claro. Mas, assim, como a Abner deu exemplo, a liberdade que o comediante mais sujo ou mais pesado tem que ter, pro cara que faz a mais leve tem que ter. Porque a gente nunca sabe qual é o limite de hoje. Hoje o limite é gordo, amanhã o limite vai ser outra coisa, e vai ser outra coisa. Sempre aumentando. Se a gente aceita que tem o limite, ele vai sempre aumentar. E também, esse é o problema. Como a galera que curte a gente, a maioria é homem, e acaba sendo a maioria de direita, porque... Lógico, já viu mulher com senso de humor? Caraca!
E a maioria é gente de direita. Mas assim, cara, eu sou cristão, mas eu defendo até o fim, porta dos fundos, de fazerem as piadas que eles fazem, cara. Pra que eu faça a minha. Exato, mas isso não vale só pra comediante, é pra qualquer cidadão, tá ligado? O comediante não é uma... não Então, deveria ser uma classe especial na lei, Mas, entendeu? como você usou de exemplo lá do rei que aceitava o comediante, que aceitava ali o bobo da corte, o rei também não aceitava todo mundo passando a mão na bunda dele, não. Tudo bem? Então você acha que uma pessoa normal tem a mesma liberdade de fazer o que um comediante profissional faz? Sim. No palco. Porque o próprio comediante fora do palco também tá... Também um comediante fazer uma piadinha com a trans no ônibus Perante também é a errado. lei, ele tem. Perante a lei, ele tem o direito de ser tão ofensivo quanto um comediante fazendo uma piada. Mesmo se ele não está fazendo uma piada, na minha opinião, entendeu? Ele não tem o direito de pedir para matar alguém, não tem direito de incitar a violência, não tem direito de impor o crime ao outro, imputar crime ao outro, mas ele tem o direito de ser ofensivo, ele tem o direito de falar merda, ele tem o direito de causar um desconforto a quem está ouvindo as suas palavras, né? Não é só porque você é comediante ou não, a liberdade é pro cidadão, entendeu? Então, eu não concordo, mas também não... Não, tudo bem. Mas É que eu não porque- acho que porque, faz assim, sentido o Estado separar as pessoas por classes, assim, tipo... Não, comediante pode falar, ter liberdade de expressão. Mas os Mas outros se seres você- humanos normais não podem. É porque se você vê um médico, ele não pode... Uma pessoa normal não pode fazer o que o médico faz. Porque o médico se profissionalizou para aquilo. Mas não vou... Tipo, só porque ele pode falar coisas ofensivas não quer dizer que ele vai ser engraçado. O que você faz é ser engraçado, entendeu? O seu trabalho não é só falar coisas ofensivas, é ser engraçado fazendo isso. Ele podendo ser ofensivo não quer dizer que ele está fazendo o trabalho do comediante, quer dizer que ele tem a liberdade de expressão dele, igual você tem. Você usa pro seu trade, né? Para o seu serviço. Ele usa pelo seu direito dele de falar o que ele quiser. É diferente, não estou colocando ele no patamar de comediante. Eu tô colocando as liberdades do comediante e de uma pessoa comum no mesmo lugar. Eu não gosto desse negócio de político tem fórum privilegiado e ele tem essa liberdade mais do que os outros. Não, o gordo, ele tem a bolsa do gordo, porque... Não, eu não gosto dessa divisão do Estado das pessoas por características de coisas que ela faz e nem física. Também não concordo que o comediante seja algo especial, não. Acho que o comediante, dos artistas, é a classe mais baixa que E tem. que bom que ele seja assim, porque senão perde a graça. Ficar muito lírico, fica ruim. Mas, por exemplo, um ator num palco de teatro, ele bota o pinto de fora, pá. Ele não tem essa liberdade? Você não é a favor? Sim, sou. E se o cara bota o pinto de fora na rua, não é um ataque? Se ele tiver na praia de nudismo, não, né? Não, Então, eu tô falando em ambiente contexto. normal. É o contexto Se ele estiver que faz fazendo toda a mijão diferença. na estrada, não. Não, mas eu tô falando botar assim pra fora. Eu também mijo na estrada, tô botando pra fora. Pra mostrar pra galera, olha aqui como eu sou. Tá ligado? Uma coisa é você fazer um assédio sexual. Quando você Então. mostra o pinto pra alguém, isso não é expressão. Então, mas aí é metáfora. Outra coisa. Hum. Se chega alguém, eu chego e dou um tapa na cara de alguém na rua aleatório. Isso é um crime, é agressão, não é isso? Sim, violência. Se eu, combinado, em uma peça de teatro, uma coisa, tô usando teatro, um filme, dou um tapa na cara de outro ator, faz parte da cena. O contexto faz toda a diferença. Sim. Então, quando eu ofendo uma pessoa, não tô dizendo comediante especial, como a Abner falou, mas quando eu ofendo, a gente, quando eu anunciei o show e quando ele comprou o ingresso, Você tem uma licença poética, eu Então. entendo, mas eu não tô retirando a licença poética do comediante. Eu acho que quando o comediante ofende fazendo uma piada, é muito mais entendível e aceito socialmente do que um cara que só é ofensivo num contexto social. A questão é que pros dois não deveria ser crime fazer aquilo. Entendi. Sacou? Mas eu não tô tirando a liberdade poética. Eu sei que existe muito mais liberdade poética, mas é por uma consequência social. Mas não fica uma claro pra consciência- você- uma consequência legal, né? Mas fica claro pra você que não é a mesma coisa, certo? Não, uma coisa é totalmente diferente, mas pronto. perante a lei os dois têm que ter o direito. Esse é meu ponto. Eu não tô querendo colocar o comediante como uma classe especial perante a lei e nem quero tirar o contexto especial do Sim. comediante num palco. As duas coisas existem ao mesmo tempo. Eu Entendi. concordo. Pronto, e você falando nisso, cara, o que eu penso é o seguinte, inclusive, pessoalmente, quando em questão de o que mais me amedronta, por exemplo, eu não tenho nenhum pudor, talvez por eu não ter bens ainda, em excesso e tal, eu não tenho nenhum medo do assédio judicial, de processo. O pessoal fica falando, você tem medo de processo? Não. O que me norteia, e eu acho que acredito que qualquer pessoa que seja sociável, que não seja um psicopata, o que norteia ela é o bom senso. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho muito mais receio
de só ser agressivo e não ser engraçado, pessoalmente, do que medo da lei. Eu tô cagando e andando, irmão. Eu não roubo, eu não mato. Não precisa roubar nem matar, não, viu? Pra Entendeu? ser alvo da lei. Não, eu sei disso. Você devia ter um pouquinho de medo, porque dói, viu? Ah, negro sabe disso. Mas eu me... Pois é, né? Mas eu me assusta mais, talvez pela minha orientação religiosa, pela criação que eu fiz, ou que eu tive, me assusta mais eu estar errando enquanto ser humano do que contra a lei. E se um dia eu pagar o preço por isso, irmão, se um dia eu for preso por contar uma piada, eu saio como Marte. Sim, sim. E o show vai vender... Vai ser o melhor show da vida. Então chamaram aí a deputada Erika Ailton, pode chamar mais. Junta todos, tô nem aí, irmão. Manda ver, eu gosto disso, Tô nem cara. aí. Eu gosto disso, é disso que a gente tá precisando Por mesmo. isso que a gente se apresenta como gangster do humor, porque realmente é o pensamento de gangster. Inclusive, em relação a persona, estilo, o que influencia a gente é os caras do rap, os gringos, tá ligado? Eu miro muito UFC, o né? UFC, eu fico olhando o Conor McGregor e falo, pô, esse cara é um gênio aí. Os caras têm estilo. Entendeu? É esse tipo de coisa. E aí, a comédia, eu me tomo como referência os comediantes, né? Sim, sim. E é isso. Não, acho legal demais. Acho que esse é o caminho, cara. Eu fico muito feliz de conhecer vocês e saber que vocês estão nessa pegada e que eu acho que é o que a gente precisa mesmo. E eu desejo, porra, todo sucesso aí. Que vocês... Tem show aí rolando? Qual que é pra vender? Como que tá rolando? Tem em Curitiba, quinta-feira Curitiba, agora, né? quinta-feira. Dia 11/5, Curitiba. E aonde que compra? No nosso Instagram, tem lá o link dos ingressos. O meu Instagram é @OgroCassius. CASSUS. Aí você vai lá, vai ter lá no link na bio. E aí tem um show de Curitiba, que é o último show dessa turnê que a gente tá fazendo Sul-Sudeste. Entendi. É, A o gente fez- show Gênios Siameses. Isso. Olha, que humilde. Tá certo. A gente fez show no Rio, fez alguns aqui em São Paulo. No interior de São Paulo a gente fez Ferraz de Vasconcelos também. Foi. A gente vai agora é o último em Curitiba. Legal Dessa- demais. Salvador vai ter... Salvador, a gente foi cancelado, né? Porque os trans disseram que iam reunir a imprensa e o grupo gay da Bahia. E Pra protestar impedir. em frente ao bar. Isso. entendi. Aí o dono do bar, bem bunda mole, cancelou. Aí a gente foi pra Lauro de Freitas, que é uma cidade vizinha. Aí vai ser lá o show no dia 9 de junho. É 9? É, 9 de junho. 9 de junho lá. E aí, pra comprar ingresso, Instagram. Instagram, link na O bio Ogro lá. Cássio. Ogro Cássius. Ogro Cássius. Isso. E o seu E o Instagram? meu Instagram é Abner Dantas, Abner com 2 R's, e tem o Instagram também do Gênios Siameses. Caso você seja policial, meu Instagram é Daniel, viu? O primeiro que aparecer lá, você... Cara, deixa eu só lembrar de uma coisa aqui, Claro. que eu ganhei um apoiador, mandou um presente, é um kit aqui de... Ó, aí qualidade, hein? Hoje eu fui ao dentista. O dentista é bom, cara, porque é difícil ter patrocinador pra o que a gente faz, que a gente Pode é muito crer. escroto. Então tem que... Galera que segue aí, valoriza o apoiador da gente, porque ele Tá certo, tá botou o certo. pau na mesa Tá pra... indo contra a máfia do certinho ali, Então, né? exato. Ele meteu uma chave pra que meu dente era bem, cara. Sabe Gugu, quando recupera a aparência de um nordestino? Ele foi mais ou menos isso hoje pra mim. Entendi. Então Embora ele não aparente que tá com a aparência renovada, mas tava pior. Tava pior. A clínica chama GVO, ele mandou esse presente aqui, é um kit de higiene bucal. É aqui de São Paulo, essa clínica? É aqui em São Paulo, ele tem uma clínica na Penha e outra no Hortolândia, no interior de São Paulo. Será que é uma dica pra eu escovar melhor os dentes, Então, que estão disseram que amarelos? você tinha mau hálito. É, uma hora e tem os dentes amarelos também. Tô zoando, brincadeira. Né? Mas é verdade. Porra, da hora demais. Eu agradeço muito vocês terem vindo, mas eu ainda vou ter que manter vocês aqui, porque tem perguntas. Tem Boa. perguntas? Ah, não teve? Tinha visto ali uma pergunta. Então não tem pergunta. É isso. Obrigado. Valeu demais. Valeu, cara. Muito Foi um obrigado prazer pelo conhecê-los. espaço. Valeu, obrigado pelo espaço, cara, foi muito legal. Tem canal no YouTube também e tudo mais? Tem, o nosso podcast é Caverna do Ogro Podcast e o canal no YouTube é Cássius Ogro. Boa. Então vai lá, O segue. podcast é nosso, mas o nome só é dele. Tudo bem, o importante é dividir a grana igual, né? Que não acontece, né? Te fudi, então. Ele ficar mandando 10% pra igreja, pô. Tu faz isso? Tô sócio, meu pastor é meu sócio, né? Entendi. Eu mando 10% pro tráfico. Tá certo. Bom, eu sou mais desse aí, mas beleza. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Vai ver o show deles aí no Instagram. Compra lá no Curitiba. Vai ter um lá na cidade interior, que eu não lembro mais o nome. Na Bahia. Lauro de Freitas. No Maceió? Lauro de Freitas, na Bahia. Na Bahia. Beleza. Lauro de Freitas. Vai lá. E é isso. Os caras são bons. Tá bom? Tchau.